Fala GP, tudo bem? Aqui é o Diego, tô aqui com o meu parceiro Juan. E aí, galera, como vocês estão? Estão bem? Essa semaninha tá bem diferente, né, Diego? Tem um movimento aí de missões. A gente tá começando uma série nova, nós vamos falar muito sobre envio, sobre a igreja fora das quatro paredes. E hoje, então, para fazer jus a isso, nós vamos falar sobre missões e a igreja perseguida. Queria que você apresentasse o nosso ilustre convidado. Cara, esse convidado é internacional, hein? Ah, quem dera. Ele, Cara, é embaçado. ele é alguém que a gente já tava querendo trazer aqui faz um tempo. E o Calil, ele tem se dedicado na missão Portas Abertas a servir a igreja perseguida. Ele é casado com a Ana há quase 25 anos, ele é pai do Matias e da Leca, então se vocês tiverem alguma reclamação, depois procurem ele. Ele tá atuando já há 14 anos nisso, apoiando os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Além do ministério, ele tem uma sólida carreira na área financeira. Ele se formou em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Finanças e Controladoria, MBA em Gestão e Negócios e atualmente cursa Psicologia, olha. Na nossa igreja também lidera uma célula e ensina sobre finanças na Escola da Família. Calil, seja muito bem-vindo, que honra ter você aqui no GPcast. Tenho certeza que hoje o papo vai ser vai ser muito louco. Muito especial. Legal. Vai ser Obrigado, muito especial. Juan e Diego, pelo convite. Pessoal também que tá ouvindo a gente aí. Espero que vocês gostem desse papo de hoje e saiam daqui encorajados também aí com quem vocês vão estar ouvindo. Que demais, que benção. Calil, conta pra gente aí como Jesus te encontrou, como foi o seu encontro pessoal ali com Legal. ele, como foi quando ele te encontrou. Muito bom. Então, Juan, assim, eu nasci num lar cristão, cara. Meus pais eram aqueles implantadores de igreja raiz, de fechar boteco e abrir igreja, né? Meus pais vieram do interior de Belém do Pará, então vieram para São Paulo tentar a vida, mas já conheciam Jesus lá. E aqui eles se envolveram, eles já tinham, né? Eles já eram envolvidos com a igreja da Assembleia de Deus lá e vieram para cá e sempre nesse trabalho, abrindo igreja pequena, construindo ali uma liderança e seguindo adiante. Então, meu contexto familiar era esse, desde criança, assim. Eu cresci, assim, com a Bíblia na mão. Então, as histórias que eu sei da Bíblia, tudo isso eu aprendi na escola dominical desse período. Mas eu tô contando isso por quê? Porque, assim, nesse período eu conhecia muito da Bíblia, de ouvir falar das pessoas, eu via muita pregação já desde criança. Mas eu não tinha um encontro verdadeiro com Jesus, assim, não tinha. É muito claro para mim isso hoje, com uma maturidade que eu tenho, não tive esse encontro com Jesus nessa época. Mas com 19 anos com 18 para 19 anos eu fui servir o exército. Aí eu fui fazer escola militar no CPUR em São Paulo. E durante esse período eu me afastei bastante, assim, nem na igreja eu ia mais. E um dia, 1º de maio de 1994, um amigo me chamou, tentando me resgatar, né, para Cristo, me chamou para fazer parte de uma equipe de futebol que ia participar de um torneio em Atibaia, no Palavra da Vida. Eu tava meio assim, mas falei, eu vou. E lá Deus me pegou de jeito, cara, começou a falar comigo a respeito, né, do meu tempo distante do que ele tinha para minha vida, mas eu ainda fiquei muito assim, sem saber o que ia acontecer. Mas na manhã seguinte eu voltei para casa. Na manhã seguinte o Ayrton Senna morre. Nossa. E aí Deus fala assim pra mim, se fosse você, se tivesse morrido hoje, pra onde você iria? E eu tinha convicção que eu tava distante dos caminhos de Deus, apesar de ter temor assim, eu tava muito distante. E aí naquele dia eu percebi que eu precisava voltar para Cristo. Esse mesmo amigo me chamou à noite para ir para a igreja, eu me reconcilio com Deus. E de lá para cá, assim, eu fui me envolvendo com a igreja local. Depois tive um tempo também, nesse período, logo depois eu fui convidado para fazer parte de uma equipe também, uma equipe de futebol, para fazer missões nas Filipinas. Foi onde realmente eu me firmei e comecei a entender o que era missões nesse período, em 94. E de lá para cá, minha trajetória é sempre assim, na igreja. Aí de lá para cá, graças a Deus, eu nunca assim, me distanciei, né? E tô sempre envolvido com o trabalho local da igreja local e também com missões depois que eu fui para Portas Abertas há 14 anos atrás. E aí, conta pra gente como que foi essa trajetória até você chegar nessa posição que você tá hoje, né? Portas Abertas. Legal. Então, assim, eu comecei a minha carreira profissional na área financeira. Eu tive, assim, Deus teve um cuidado comigo, assim, cara, extraordinário, assim, sabe? Eu falo por isso por quê? Porque nessa trajetória eu conheci muitas pessoas que tinham formação em faculdades, em escolas, assim, muito melhor do que a minha.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim, de uma formação muito melhor do que eu. Eu entrei num programa de trainee do Carrefour. Por Deus, assim, eu entrei, tinham pessoas muito mais qualificadas do que eu. E eu fui me desenvolvendo nesse período, né? Então eu tive oportunidades de viajar para fora também a trabalho. E fiquei bons anos no Carrefour, no programa de trainee. Depois fui promovido, assumi um cargo de liderança nessa equipe. Depois um diretor meu que era do Carrefour me levou para o Macro Atacadista, onde eu fiquei 10 anos lá, trabalhando na área a gente chama de área de controladoria, né? Mas eu trabalhei muito com reporte internacional, trabalhei bastante com consolidação de resultado de países da América Latina, então tinha bastante contato com isso. Eu desenvolvi a minha carreira na área financeira, na área de controladoria e de reporte internacional. E aí, durante 10 anos no Macro, o meu pensamento era, vou me aposentar aqui. Eu gostava de lá, eu gostava das pessoas, eu tinha uma boa reputação, tinha tido convite para sair e ir para trabalhar fora do país. Aí, naquele momento, eu senti que Deus não estava me direcionando para aceitar o convite. Consegui contornar a situação e acabei não indo. E fiquei lá até um período onde Deus começou a trabalhar no meu coração, assim, que meu tempo lá estava acabando. Mas eu não sabia para onde eu ia. Para mim, eu ia ficar ali, me aposentar ali onde eu estava, né? Uma posição bem confortável, um bom salário, uma boa, uma boa projeção de futuro, né? Então, tinha tudo isso, assim, bem programado. E aí, um determinado dia, Deus começou a falar comigo de que meu tempo ia acabar. E aí uma madrugada, eu trabalhava muitas madrugadas, por conta do volume que eu tinha de trabalho. Eu estava numa sala, né, era a sala que eu trabalhava, e tinha um jardim de inverno assim com vidro, e eu vi a minha imagem ali. E aí eu lembro agora assim que eu fiz uma oração. A oração que eu fiz é: Senhor, não permita que eu termine os meus dias aqui dentro dessa sala. Então assim, ó, um toque pra galera que tá ouvindo. Cuidado com o que você ora, cara. Aquilo que você ora, se for realmente alinhado com o propósito de Deus, no tempo oportuno as coisas vão se enquadrar. E aquela oração, Deus acho que começou a trabalhar no meu coração e começou a me dar uma tristeza de não querer mais trabalhar. Eu fui a trabalhar com muito peso, assim, muito peso, cara. E aquilo era diferente para mim, porque eu sempre fui com muita alegria trabalhar, sabe? Eu gostava daquilo que eu fazia. E aí Deus falou comigo assim: ó, o seu tempo tá acabando aqui. Falei, ok, mas tá acabando, não tem muita clareza ainda o que isso significa, né? E aí, em determinado tempo, assim, a gente congregava numa outra igreja em São Paulo, uma igreja chamada Igreja Aliança Cristã e Missionária. Os fundadores é o Tozer e o Simpson, né? Os caras, assim, dos Estados Unidos que são, assim, bem conceituados lá no século passado. Eles fundaram essa igreja, a gente fez muito tempo parte dessa igreja, durante 20 anos. E eu também trabalhava lá na igreja, assim, na liderança, e estava um dia dando aula, antes de começar o culto era pela manhã lá. E eu fui, dei a aula, terminou, o culto já tinha começado, eu sentei um pouco mais para trás do culto, assim, nas últimas cadeiras. Era uma igreja bem menor do que a Cristo Salva. E aí eu sentei e Deus falou comigo assim: o seu tempo, aonde você tá, acabou. É assim, mas não é que assim, quando eu falo Deus falou, cara, esse dia foi diferente, porque eu ouvi uma voz. Sabe quando você ouve, você olha pro lado e acha que alguém tá falando com você? E eu só conseguia chorar o culto todo. Tanto que tinha uma diaconisa lá, muito amiga nossa, que ela me procurou e falou: você tá bem? Você tá passando mal? Eu falei: não, eu tô bem. Mas assim, eu só chorava, cara, o culto inteiro. Eu passei o culto inteiro chorando, assim, sozinho, chorando. Aí fui me recompondo, mas aquela voz assim no meu coração parecia que ecoava, cara. Eu fiquei com aquilo assim, mexendo comigo. Meu olhar tava distante, sabe? E aí eu lembro que no final do culto eu tava conversando com os amigos ali, o pessoal me perguntou o que estava acontecendo e tal, passou. E aí um dos pastores dessa igreja, ele era o secretário-geral, que é como se fosse o CEO da missão Portas Abertas. E aí ele falou pra mim assim: cara, posso falar com você? Eu falei: claro. Aí saí de lado assim pra falar com ele. Aí ele falou: ó, eu tenho orado a Deus, a gente tá fazendo uma reestruturação na missão, e eu tenho orado a Deus, e o nome que vem sempre pra mim é o seu, cara. Agora é assim, eu sei que você tem uma posição numa empresa que você gosta de trabalhar, talvez você tenha um salário bacana lá pra sua idade, e então é o seguinte, eu vou te fazer um convite agora, mas aí você se entende com Deus. Eu tô te convidando para ir largar lá e vir trabalhar com as portas abertas.
Eu preciso de alguém com as suas características para a gente poder começar uma reestruturação aqui dentro, né? Lá da Portas Abertas. Aí eu falei, cara, justo hoje, porque foi o dia que eu ouvi a voz de Deus falando comigo assim, o seu tempo chegou ao final. E aí eu falei, ok, eu não quero saber o salário que você vai me pagar, eu não quero saber as condições, eu aceito. Assim, hoje eu aceito, eu falei pra ele. Ele falou, você não quer ir pra casa e conversar? Eu falei, não, cara, hoje não tem assim, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com os meus filhos, mas eu aceito, nem me fala o salário pra não desistir. E aí ficou isso. E eu lembro que quando eu fui pra casa, a gente parou com o carro pra abastecer no posto de gasolina, mas, cara, o meu olhar tava muito distante, assim. Tanto que ela falou, o que aconteceu com você? Você não tá aqui. Eu falei, não tô, eu preciso conversar com você e cheguei em casa a gente conversa. Aí cheguei em casa, eu contei pra ela, ela falou, mas e as contas pra pagar, e as coisas, tudo que a gente tem? Eu falei, eu não sei. Alguma coisa vai acontecer. E aí depois de 2, 3 meses, assim, eu lembro que eu passei por todo um processo seletivo, foi tudo assim muito profissional, eu passei por um processo seletivo com os conselheiros da missão na época, teve um consultor também que fez um processo seletivo comigo para chegar até lá. E aí tinha um detalhe bem bacana, assim, porque demorou um pouco essa resposta para até eles falarem assim, ó, você foi a pessoa escolhida. Porque eles me falaram que tinha outras pessoas no processo, né? Então chegou um dia assim que eu tava meio agoniado, assim, sabe? Eu falei, cara, eu vou orar de novo pra Deus, falar pra ele, Deus, ó, se até domingo não responder nada, esquece. Se não era isso, eu tava pensando que era e não era. E aí tinha um encontro, a gente trabalhava um pouco também no Ministério de Casais lá na outra igreja, e tinha uma outra igreja nossa no outro bairro, e a gente ia se encontrar um sábado à noite. E aí eu pensei, bom, domingo é o prazo que eu mais ou menos me dei pra ter a certeza de que é Deus que tá falando realmente comigo, né, cara? Aquelas coisas assim meio malucas. E aí, quando chegou sábado à noite, o telefone tocou, eu tava indo pra essa outra igreja nossa lá. E aí esse pastor me ligou e falou assim, cara, onde você tá? Eu falei, ó, eu tô saindo de casa e tô indo lá pra igreja da Vila Madalena. Ele falou, ó, é o seguinte, eu tô indo pra aí, me espera, que eu só vou passar aí e eu converso com você. Eu falei, ok. Mas assim, não relacionei uma coisa com a outra, entendeu? Aí ele pegou um táxi, ele tava indo pelo aeroporto, olha como as coisas são. Ele tava indo para um país da África, fazer um trabalho lá, pela Portas Abertas, e o voo dele atrasou, tipo, umas 12 horas, cara. E aí ele falou, cara, eu tinha que falar com você, só que aí eu me perdi nas minhas coisas para fazer aqui, e aí meu voo atrasou. Eu falei, irmão, se o voo atrasou, eu tenho que dar resposta para ele hoje ainda. Aí ele pegou um táxi, foi até a igreja que eu tava, e falou, ó, você foi a pessoa escolhida, quando eu voltar de viagem, fica pronto para você ser transferido para sair de onde você tá e para Portas Abertas. Eu falei, mas vem cá, de onde você tá vindo? Ele falou, não, eu preciso ir embora que eu tô indo pro aeroporto pegar o voo, cara. Eu só vim aqui te dizer que foi você e tinha que ser hoje. Meu Deus. Aí eu falei, o nome dele era Carlos, é um amigo meu até hoje, assim. Eu falei, Carlos, cara, depois eu te conto. Aí depois eu contei pra ele que o meu prazo, assim, era domingo, né? Depois de uns 2, 3 meses já rolando essa história. Ele falou, então meu voo não atrasou de bobeira, não. Foi por isso mesmo, era pra você ter a resposta hoje ainda. Vai pra casa e dorme que nós vamos começar a trabalhar juntos, né? Então, de lá pra cá, cara, eu tô, assim, envolvido com as Portas Abertas, assim, mergulhado mesmo. E é interessante que, assim, ó, eu vou falar pra vocês, quando eu aceitei pra Portas Abertas, a minha renda diminuiu, assim, uns 50%, cara. Mas é engraçado, ó, desse tempo pra cá, Deus, cara, providenciou, assim, recursos pra gente comprar casa, quitar casa, pagar carro, os filhos estudarem, a gente fazer formação, eu e minha esposa. Nunca faltou nada, assim, cara. Eu vejo a mão de Deus em cada coisa que eu fico, assim, sabe, até assustado. Então, quando eu disse sim, e eu sei que tem outras pessoas que também fizeram isso, assim, cara, pra trabalhar no reino, eu me sinto um privilegiado, cara. Assim, eu falo essas coisas assim, eu me sinto um privilegiado, sabe? Porque da mesma forma que quando eu tava no meio secular, tinha pessoas muito mais preparadas do que eu, tecnicamente, com mais, assim, cultura até. Eu também sei que na posição que eu ocupo hoje, né, tem gente que, meu, eu conheço gente que é muito mais preparada do que eu, tem seminário, fala 2, 3, 4 idiomas, mas Deus me escolheu para estar lá, o tempo dele, e aí ele vai decidir, entendeu? Mas assim, eu vejo que foi ele que me colocou lá, e aí desse tempo para cá, assim, a gente conseguiu, junto com, lógico, com uma equipe, né, hoje tem um time de gestores, eu fui o primeiro, mas depois a gente conseguiu montar um time de gestores, cada um com sua especialidade. E a missão, graças a Deus, tem crescido. A gente tem conseguido impactar mais a igreja perseguida. Não só em termos de divulgação no Brasil e ao redor do mundo,
mas assim também de recursos, sabe? Assim, quanto a gente tem conseguido fazer o nosso trabalho ser efetivo para levantar mais recursos para enviar para o campo. Então isso pra gente, assim, para mim é um privilégio, cara, tá envolvido com esse projeto de Deus, assim, sabe? Nossa, glória a Deus. Cara, eu queria aproveitar pra gente trazer um pouquinho de contexto pra quem tá ouvindo a gente e talvez não saiba o que é o Portas Abertas. Legal. Então, é uma organização cristã internacional que apoia cristãos perseguidos em mais de 60 países. Isso. Fornecendo um suporte espiritual, material jurídico para aqueles que enfrentam, né, esse tipo de restrição à fé. E aí, dentro dessas ações, tá distribuição de bíblias e materiais cristãos. Legal. Treinamento para líderes, ajuda também emergencial com alimentação, abrigo, cuidados médicos e tudo mais, essa parte social. Também apoiando cristãos presos e discriminados por sua fé. Sim. E também mobilizando a igreja, né, e promovendo campanhas de oração, essa intercessão pelas nações, por esses missionários. E aí eu trouxe aqui alguns dados pra gente falar. Vou falar de 2024, que tá mais recente. Falando dos impactos, né, que o Portas Abertas teve, 8 milhões de cristãos apoiados, que é mais de 7% de crescimento relacionado ao ano anterior, né, 2023. 1,6 milhões de bíblias distribuídas, com crescimento de mais de 10% relacionado ao último ano. E uma campanha bem importante que foi o Desperta África, com o objetivo de apoiar 4 milhões de cristãos perseguidos até 2027. É isso aí. E aí dentro disso as ações está envolvida uma petição global para conscientização e suporte emergencial. E aí quando a gente fala de países perseguidos, para quem não tem muito esse conhecimento, a gente está falando de Ásia, né? Coreia do Norte, Afeganistão, China. Na África, então, a gente tem Nigéria, Somália, Oriente Médio, Irã, Síria, Paquistão. E na América Latina também a gente tem, né? A gente pensa que não, mas também tem. Então, Colômbia, México, a gente também enfrenta um pouco de barreira em relação ao evangelho. Só uma coisa assim, Diego, você comentou desses números, cara. O que é legal, assim, ó, pensar é que é uma coisa que a gente não faz sozinho, tá? Porque, assim, ó, Portas Abertas hoje, ela tem 2 tipos de trabalho. É um trabalho que a gente chama trabalho de campo e um trabalho de desenvolvimento. Eu trabalho numa base de desenvolvimento. Eu sirvo numa base de desenvolvimento. E o que isso quer dizer? É o seguinte, a base onde eu trabalho é responsável em divulgar o trabalho, encorajar as pessoas a conhecerem a causa da igreja perseguida e se envolverem. Então a pessoa pode se envolver através de uma doação, de oração, né, que é um dos pontos que a gente faz, e também assim de engajar outras pessoas nesse movimento. Então, por exemplo, a gente tem um movimento que é o DIP, é o Domingo da Igreja Perseguida. É o maior movimento de oração hoje da igreja brasileira. A gente envolve cerca de 18 mil igrejas orando no mesmo dia para essa causa da igreja perseguida. Então, quando eu estou comentando sobre isso, até fazendo um link que o Diego falou, nada disso a gente faz sozinho, não é só o Brasil que faz. É uma ação global, cara, assim. Então, tem o pessoal que está aqui no campo, na base de desenvolvimento num país livre igual o Brasil, e a gente está visitando igrejas ao redor do Brasil, assim, tudo que é estado. A gente tem uma rede de voluntários, também a gente não faz nada sozinho. Então, a gente tem uma rede de voluntários, a gente tem uma rede de pessoas que já tem assim, um nível um pouco a mais, é mais do que voluntário, eles já representam a igreja, então, a Portas Abertas, então eles já falam também em algumas igrejas, né? E tem os funcionários, que são as pessoas que são contratadas a tempo integral para estar desenvolvendo cada um na sua área de especialização. E tem o pessoal de campo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do movimento Desperta África, é uma coisa assim global, cara. Então, todas as bases da Portas Abertas trabalham em prol, né, da África, porque a gente entende assim que é um tempo onde a violência tem crescido muito, onde o lugar que a violência mais cresceu foi no continente africano. Só para você ter uma ideia, o lugar assim mais violento hoje para o cristão, em termos de violência mesmo física, é na Nigéria. Então por isso desse movimento Desperta África, eu acho que ele não está só concentrado na Nigéria, né? Mas ele tem toda uma ideia de abranger toda a África. Falando da Nigéria rapidinho assim, ó, quando você pega a Nigéria, aí as pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, mas na Nigéria tem mega igreja. Se você clicar aqui no
na internet aqui e colocar mega igrejas na Nigéria. Você vai encontrar algumas lá, cara. Só que o que acontece? É tudo na região sul. O país é dividido. Se você vai para o norte, assim, é o lugar onde mais morreu cristãos nos últimos 2 anos. Entende? Então, assim, é um contexto muito difícil na Nigéria. Pessoas que eu conheço, eu nunca tive na Nigéria, mas eu conheço pessoas muito próximas de mim que estiveram na Nigéria e percorreram os dois lados da Nigéria. E eles contam coisas assim que realmente, assim, igrejas que são queimadas, pessoas que são expulsas das suas casas, fazendeiros que têm as suas terras destruídas totalmente e tomadas por grupos radicais, né? Então, existe sim uma emergência, por isso que do Desperta África foi tão importante em 24, né? A gente continua até 27 aí esse programa, mas é um programa global, assim, só para ter uma ideia de que o trabalho de Portas Abertas, ele é um trabalho de abrangência global, assim, mas a gente foca nos 50, que a gente chama os 50 países da lista, mas ali tem, na verdade, são 70 que a gente monitora, né? Porque tem os países 50, que é o da lista mundial da perseguição, que são os 50 mais perseguidos, e você tem ali uma lista de outros 20 que a gente monitora, e vira e mexe, por exemplo, esse ano de 25, o Quirguistão é um país que estava na lista de observação. Ele subiu 14 posições porque está tendo muita violência do Estado com relação aos cristãos. Então, aquele pastor que eu trouxe uma vez na GP, só para a gente ter um tempo de oração por ele está nesse contexto aí. Então, o Quirguistão foi um dos países que mais subiu na lista de 25, de 24, né? A gente está tendo acesso a ela 25 agora. Então, de 24 para 25. Os resultados são de 24, mas divulgados para 25. Então, por exemplo, o Quirguistão foi o país que mais subiu. Ele estava numa lista de monitoramento lá. E daqui a pouco disparou a violência. Então, essas ações, quando a gente fala de distribuição de Bíblia, distribuição de ajuda emergencial, esse tipo de trabalho, uma coisa bacana assim também, que acho que é legal o pessoal de casa saber. O que a gente tem um trabalho que se chama advocacy. O que é esse advocacy? Imagina que você está no Irã e aí você é acusado de blasfêmia. O que seria blasfêmia no Irã? Você falou da sua fé para um muçulmano. Então você está blasfemando contra a fé dele. Ele te acusa, você é interrogado e você é preso. Só que quem vai lutar pela causa do cristão na justiça porque ele foi acusado de blasfêmia, ele foi preso e ele vai ficar lá assim eternamente, se ninguém fizer nada por ele. Então um dos trabalhos da Portas Abertas é que a gente chama de advocacy, né? Trabalhar no âmbito judicial para trazer liberdade para os presos que estão presos, vamos dizer assim, injustamente, sem uma defesa ou sem uma causa de forma justa julgada, né? Então, isso é um dos trabalhos que a gente faz também. E aí tem, por exemplo, você falou na América Latina, a gente tem um trabalho que eu acho muito bonito lá na América Latina, que é um trabalho com órfãos, cara. E esses órfãos, eles são filhos, vamos chamar assim, da guerrilha. A maioria dos meninos e as meninas que estão lá, eles foram filhos dos guerrilheiros, né, das Farc e das outras forças rebeldes da Colômbia. E os pais foram se convertendo ao longo do caminho e os pais tiveram que deixar os filhos lá para poder ir pregar o evangelho das montanhas. Então eu acho esse trabalho assim, cara, dos mais bonitos que tem aqui na América Latina, sabe assim? Eu sou apaixonado por eles assim, desse trabalho. Tem outros com certeza, mas esse na América Latina é um que eu tenho assim uma admiração especial, sabe? Então tá pertinho da gente aqui. Aí o pessoal falou: "Poxa, mas fui na Colômbia, não vi perseguição". É que você tem que ir sempre para o lugar afastado, né? Por exemplo, você está na Colômbia, são nas montanhas que está a perseguição, porque é onde está o crime organizado. Então, agora, recentemente, teve lá o acordo de paz, então muitos pastores conseguem ter um pouco mais de acesso e liberdade para poder fazer o trabalho de evangelização. Mas até pouco tempo atrás isso não era uma realidade. A Colômbia era um dos países que mais matava pastor, cara. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, tá pertinho da gente. Mas aonde era? Não era ali na capital, era no interior, era no campo, né? Pois o pessoal vai pro México de férias e fala: fui pra Cancún, né? Não tem Tulum. Então, vai pras regiões indígenas do México, cara. Você vê, no México a perseguição, ela é cultural, porque o povo indígena não aceita que você pregue o evangelho. As pessoas são expulsas, assim. Eu já ouvi testemunhos de pessoas contarem que a cidade inteira virou as costas e a pessoa saiu num carro, tipo, como se ele estivesse sendo envergonhado e saindo dali expulso, porque ele se tornou um cristão. No México, aqui também perto da gente, né?
Então são muitas coisas que acontecem assim que às vezes não vai pra mídia, né? Mas Sim. é bacana saber. E esses números, Diego, assim, enche assim, a gente de alegria, cara, porque a gente trabalha bastante, sabe? A pessoa fala assim, pô, você trabalha em missões. Cara, a gente trabalha muito, assim, muito mesmo, assim. Eu, eu tenho a maior alegria de dizer que nós temos uma equipe lá que os caras são ponta firme, sabe? Quando precisa, trabalham bastante mesmo. Eu fiquei muito feliz de ver essa comparação relacionada ao ano anterior, né? Então, Uhum, dos pontos que eu citei aqui, 7%, 10% uhum. de crescimento. Então é muito legal ver esse avanço do reino, né? Ver É. que, mesmo embora todas essas dificuldades que você citou e trouxe pra gente aqui, a gente continua vendo que o Senhor de fato tem aberto as portas e fazendo com Sim. que o reino avance, né? É. Só uma coisa rapidinho assim, ó. Por exemplo, tem lugar, cara, assim, que a gente leva um cristão perseguido, ou que a gente vai, até mesmo um representante da Portas Abertas. Teve uma vez que eu vivi uma experiência muito legal, assim. Eu fui numa igreja, eu tava com um grupo de amigos e eu fui convidado para ir numa igreja falar para uns jovens em Goiânia. Só que chegou lá, cara, no culto, que era um culto de jovens, assim, tinha um grupo de umas, assim, sei lá, umas 20 irmãzinhas, sabe? Umas irmãzinhas do cabelo branco mesmo, assim. E eu cheguei lá, elas sabe, me abraçaram, assim, como se eu fosse o representante, assim, se eu fosse sei lá, a continuação do irmão André, sabe? A quem não sabe, o irmão André é o contrabandista de Deus, que é quem fundou a Portas Abertas, né? Então, o chamado dele também é sensacional, meu, Queria ter Só dá um conhecido ele. pouquinho do contexto do contrabandista pra Legal. galera que não conhece a história. O irmão André é um holandês, na juventude dele, ele teve contato, né, com a realidade do comunismo, da juventude comunista, e ele percebeu nas viagens dele que ele não, esses jovens somente dos países comunistas na época, na Europa, no leste europeu principalmente, eles não tinham acesso a nada da Bíblia, nenhuma Bíblia, eles não tinham Bíblia. E aí Deus desafia esse jovem holandês a começar a contrabandear a Bíblia, porque era proibido entrar com essas Bíblias nesses locais, nesses países, né? Então ele fala, ele aceita o desafio e o que ele tinha era um Fusca azul. Então por isso que até hoje, assim, pra gente um dos símbolos da missão Portas Abertas é um Fusca, né? A gente depois mudou ao longo do tempo, mas a gente tem muito carinho pelo símbolo do Fusca azul, porque foi quando ele começou a contrabandear a Bíblia. Então, assim, as histórias onde ele ora para que os guardas no checkpoint lá da entrada dos países não vissem as Bíblias. Assim, cara, você lê a história dele, é um milagre atrás do outro. E aí, em 2021, se eu não estou enganado, eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Contrabandista na Holanda. Eu tive uma reunião na Holanda, trabalho, com um grupo, né, de outros financeiros também que trabalham ao redor do mundo. E aí a gente teve essa reunião lá e a gente teve a oportunidade de visitar o Museu do Contrabandista, cara. Assim, os caras tinham uns negócios assim na época muito louco, assim, os casacão, sobretudo de frio, com fundo falso. Então você chega lá no museu, você começa a colocar a Bíblia assim, aí fecha o casaco e sai andando. Aí, tipo, tinha uma van lá com fundo falso. Meu, era demais, assim, então você fica apaixonado. Tem um quadro nesse museu que é um anjo, assim, você olha assim de perto, você fala, cara, que legal, é um anjo. Aí o cara que é o guia lá fala assim, ó, dá 5 passos para trás. Aí quando você dá 5 passos para trás, o cara escreveu o Salmo 23, cara, numa imagem de um anjo, assim, ó. E só que você só consegue ver se você for para trás, sabe? E esse quadro, assim, rodou vários lugares, assim. Então eles levavam para uma exposição, mas na verdade era o Salmo 23 que estava ali. Então, tipo, peças como que eles levavam as peças para imprimir Bíblia nessa época dos países comunistas no leste europeu. Então cada pessoa, por exemplo, 10 pessoas, 10 contrabandistas, assim, voluntários, os caras pegavam um trem, cada um com uma peça de uma máquina de impressão na época. E aí os caras levavam desmontado, chegava lá, eles tinham um manual, montava e imprimia a Bíblia. Então, assim, uns negócios muito loucos, sabe? Então, o que o irmão André fez, assim, lógico que tem outras pessoas que eu acho que marcaram gerações, mas o irmão André é considerado o contrabandista de Deus. E o que é legal, ó, tem uma entrevista dele, assim, numa TV americana, que o cara pergunta pra ele, um entrevistador bem famoso. Fala assim, André, esse tempo todo, quantas Bíblias você perdeu? Ele falou, eu nunca perdi uma Bíblia. Eu sempre entrei com todas as Bíblias que eu saí. Eu nunca perdi uma Bíblia. E assim, gente, não tinha GPS na época. Não tinha telefone celular. E assim, Deus falava o endereço.
dava nome e Deus dava um jeito que ele encontrasse as pessoas e que ele chegasse até os locais. Então ele já ia com um direcionamento para deixar para É, uma família ali, uma isso. pessoa específica. Não era assim, se jogava em qualquer Não, lugar e seguia a vida. Não. É assim, Deus dava direção para ele, ou um pastor falava, André, você precisa voltar aqui e trazer mais Bíblias. Mas você não precisa vir aqui nessa região, você vai em tal lugar. E ele voltava para a Holanda, fazia campanha lá com a Sociedade Bíblica, com outras igrejas e outras pessoas que ele conhecia lá, e ele enchia o carro de Bíblia, o Fusca, e voltava para as fronteiras, cara. E lá ele distribuía a Bíblia, e assim, ele nunca perdeu uma Bíblia. Se eu não me engano, quando você foi lá na célula, Uhum. você contou a história que pararam ele a fiscalização parou ele, Uhum. e aí quando foram procurar as Bíblias não enxergaram, alguma coisa assim, né? Nossa. É a oração do contrabandista, cara. Ele conta Que que. E assim, ele parava no checkpoint lá pra entrar na fronteira, ele parava com o Fusca. Ele conta que, depende do lugar, tinha um guarda na frente, um guarda atrás, um guarda de cada lado do Fusca, e o da frente ficava olhando pra ver a reação dele. E aí ele parava e ele orava, ele fazia a oração do contrabandista, que é: Senhor, feche os olhos, da mesma maneira que o Senhor abriu os olhos dos cegos aqui na terra, feche os olhos daqueles que estão vendo agora. Meu Deus. E os caras vigiavam o carro, via caixa de tomate, via qualquer outra coisa, menos Bíblia, cara. E ele entrava com essas Bíblias. Então ele ficou conhecido como contrabandista de Deus, né? A gente relançou agora um livro que chama Ética do Contrabandista, porque muitas pessoas perguntam por que contrabandista, é contra a lei, contrabandear a Bíblia e tal. Ele conta um pouco dessa ética do contrabandista, né? Bem interessante esse livro também. Mas é isso, então o irmão André é um desses caras assim que marcou a história da humanidade. Eu acho que ele trabalhou muito nessa questão dos países comunistas do leste europeu, e ele trabalhou intensivamente numa campanha para derrubar o Muro de Berlim. Ele foi uma das pessoas, assim, uma das cabeças assim que começaram um movimento de oração ao redor do mundo para que o Muro de Berlim caísse, porque ele entendia que quando aquelas fronteiras caíssem, o evangelho poderia entrar com mais facilidade naqueles países, né? Então hoje a gente vê a Alemanha o que é, assim, um país que é desenvolvido e tudo, e assim, hoje, só um exemplo, assim, a base de maior arrecadação no mundo é a Alemanha, né? E tem, lógico, que tem todo um contexto do país, mas assim, cara, a queda daquele muro veio outras oportunidades, né? E também não só para a igreja, mas para o trabalho como um todo. E aí a gente hoje vê, né, o impacto disso globalmente, assim. Então, o contrabandista de Deus é isso, é um jovem que um dia ouviu a voz de Deus, e ele tem uma frase também, ele tem várias frases, né? Mas tem umas que a gente marca mais. Ele fala o seguinte, ó: obedecer a Deus é muito perigoso, mas não obedecer é mais perigoso ainda. Então ele diz o seguinte, cara, se você obedecer a Deus, você vai correr risco, mas se você não obedecer, você vai correr mais risco ainda de não ter obedecido à vontade dele. Então, assim, ele é um cara, assim, ele morreu recentemente, né? A gente até fez uma revista, várias homenagens pra ele, assim, mas ele marcou, assim, uma geração, cara. E ele é um cara que tá, assim, muito simples, sabe? Ele fala que se ele soubesse que o que ele começou num Fusca ia se tornar numa organização global, ele nunca teria começado. Né? Porque depois ele teve que organizar isso, então Deus enviou pessoas para organizar, falou: André, tá crescendo, né? Só pegando carona nessa questão de testemunhos, assim, a gente lançou o Contrabandista de Deus era o mais famoso, mas a gente lançou a trilogia do Contrabandista, né? Que são 3 livros, e num desses livros a gente conta uma ousadia, assim, que nasceu no coração do irmão André e de outras pessoas que trabalhavam com ele, que é a distribuição de 1 milhão de Bíblias, chama Uma Noite de 1 Milhão de Milagres. Esse livro era o original e a gente fez a trilogia depois contando essa história. Portas Abertas distribuiu 1 milhão de Bíblia numa única noite na China comunista. Mas foi uma mega operação assim que Deus deu, cara. Quando você lê o livro, você fica falando, cara, Deus faz uns negócios muito doidos. Mas era a Bíblia completa ou era só os Esse evangelhos, caso, como a esse gente caso vê, era assim, completa. completa? Mas como é que eles fizeram? Eles compraram uma balsa, prepararam essa balsa, embalaram essas Bíblias. Eu vou assim rapidamente contar, eles embalam essas Bíblias, vão para a Bahia, né, uma das baías da China lá, e eles medem, aprendem como é que ia ser a questão da maré. Eles combinam com os cristãos que estavam escondidos nas matas perto da praia. E eles afundam. Aí assim, nesse meio tempo que eu tô falando, entre eles chegarem nessa baía e decidir a hora de afundar,
Tem várias coisas que acontecem, mas chega uma hora que eles falam, é hoje. Aí eles vão, abrem lá os compartimentos da balsa e a balsa afunda. E quando a balsa afunda, os pacotes de Bíblia flutuam e a maré leva pra praia. Aí eles contam assim, né, que parecia tipo animais assim, no bom sentido, né, de pessoas saindo da praia, do mato assim, pegando e voltando pra praia, voltando pra mata assim, porque com pacotes de Bíblia, né? Então as pessoas tinham fome. Então assim, depois disso, em vários lugares assim, as pessoas foram visitar lá na China e falaram: "Olha, essa Bíblia aqui eu encontrei na água. O mar que trouxe pra gente", né? Assim, não, mas na verdade foi todo um processo. E essas Bíblias chegaram assim a 1 milhão de pessoas na China comunista na época, né? Então, Meu Deus. a noite de um milhão de milagres. É Meu muito Deus. bacana, cara. É muito interessante você falar isso, porque pra gente aqui no Brasil é tão comum comprar Bíblia e tantas versões diferentes disponíveis, e a gente vê os nossos irmãos aí com essas histórias, às vezes fragmentos do evangelho, depois você traz uma dessas histórias Sim. pra gente, e às vezes compartilhando uns com os outros ali. Mas só pra quem tá ouvindo entender, nesses países aí, se alguém for pego com Bíblia, ou o que acontece aí com essa galera? Legal. Respondendo sua pergunta bem direto, mas eu vou emendar também com um pouco do que eu tive a oportunidade de viver num dos países da Ásia Central. Se você for pego com uma Bíblia, países como Coreia do Norte, Somália, Irã, Eritreia, países que geralmente não saem na mídia principalmente, você, assim, da melhor das hipóteses, você é preso. Essa é a melhor das hipóteses. Por quê? Você pode, por exemplo, na Coreia do Norte, você pode ir para um campo de trabalho forçado e passar o resto da sua vida lá. Então, assim, essa é a melhor das hipóteses que a gente pode chamar assim. Só que são condições desumanas. Essas prisões são condições desumanas. Os caras ficam, às vezes, presos. A gente tem relato de pessoas que foram presas, ficaram presas, né, ou reclusas, em buracos cavados na terra. Então é como se assim, a pele apodrece, cara. Você tá lá, né? Então, assim, pessoas que ficam muito tempo sem comer, sem água. Então, tudo isso, assim, é uma das realidades. Mas existe muitos países que, se você for pego, você corre risco de morte. Sim, e bem, bem real. Então, assim, existe um livro que a gente tem lá na Portas Abertas. Cara, o nome do livro é bem interessante, assim, chama Insanidade de Deus. Mas assim, eu depois me lembra que eu consigo um exemplar para vocês lerem. Ele conta um pouco do qual que era a realidade, esse missionário que escreveu esse livro. Depois ele se envolve com a Portas Abertas, indo pra China e tal. Mas ele conta um pouco da realidade como era na Somália, cara. Então assim, você fala, mano, os caras vivem assim o tempo todo sob pressão, entendeu? Igual o caso da Coreia do Norte. A gente tem até um dorama lá que acho que é Voando no Amor, não tem? Um lance Voando desse? no Amor. A minha esposa assiste. E eu assisti uns capítulos que eu queria ver o que os caras estavam mostrando. Mas assim, de uma forma um pouco romântica, assim, eles mostram, tipo, como é que a polícia faz o tipo, assim, não a segurança, mas tipo a investigação das pessoas entrando na casa e tudo mais. Eu acho que eles estão procurando um soldado nessa história. Mas assim, cara, Coreia do Norte, se eu me torno cristão, eu sou pai. Por exemplo, Matias, meu filho. Eu me torno cristão, eu não posso compartilhar minha fé com o Matias. Porque o Matias pode ir para a escola e contar para um amigo que eu sou cristão. Nossa. Ou então a própria professora vai falar pro Matias assim: Matias, vai na sua casa, vamos fazer uma gincana aqui. Aí qual que é a gincana? Quem achar um livro de capa preta, traz que vai ganhar um prêmio. Aí o jovem, o adolescente, a criança, que já tá, né, o tempo todo foi feito uma lavagem cerebral nele, ele vai para casa e procura e acha o livro da capa preta, que é a Aí Bíblia. nessa família. Vai toda a família pra prisão, Vai de entendeu? arrasto. Trabalho forçado. Isso se com o passar do tempo não for morto e tudo mais. Então, assim, é perigoso de compartilhar a fé com a sua esposa. Compartilhar a fé com seu filho, entendeu? Então, assim, é muito delicado, é muito delicado. Esses países, assim, que estão na lista, os 50 aí, mas você pega, assim, aqueles que são de perseguição extrema. Cara, é outro mundo, assim, sabe? É muito difícil de viver nesses países, assim. E a gente tem visto... mas também o que é legal, por outro lado, a gente tem visto como que Deus age nesses lugares, sabe? Você escuta o testemunho... Ó, quer ver? Saiu esses tempos na revista, se eu não me engano, revista de fevereiro.
Saiu a história de uma irmã cristã, ela é de Bangladesh. Ela se converteu, o esposo se converteu, ela se converteu. E ela começou a testificar para algumas pessoas, né? E Bangladesh é um lugar, assim, difícil, né? As pessoas, a pressão é mais da sociedade como um todo, porque é um país de maioria hindu, né? Tem também bastante muçulmano, mas de maioria hindu. E ela começou a testificar para algumas pessoas do evangelho, as pessoas começaram a criticar ela, começaram a fazer alguns tipos de deixar ela mais de canto, a ignorar ela, não incluir ela em nada. E chegou um dia que 15 mulheres cercaram ela e levaram ela para uma casa. Ela ficou assustada. Tiraram toda a roupa dela e começaram a procurar nela alguma coisa assim, cara. E aí ela ficou assustada. Ela falou, vão me violentar, o que estão fazendo comigo, né? Só porque eu sou cristã. E aí essas mulheres, elas tinham ouvido em algum tempo alguém dizer para elas que quem se tornava cristão recebia um selo. Eles eram selados. O selo da... E as mulheres tiram a roupa dela pra quê? Pra procurar o tal do selo. Selo da promessa. E aí ela falou, não, eu não tenho selo. E ela foi testificou o que era esse selo pra essas mulheres. Mas assim, as mulheres estavam procurando um selo, tiraram a roupa dela, cara. E ela conta, eu fiquei traumatizada com isso. E eu vi, e elas procurando um selo em mim. Porque elas ouviram em algum lugar que isso existia. E aí ela testificou que não era isso. Então assim, olha que... Parece assim, loucura, mas assim, é outra realidade. Entende? Então são histórias assim que a gente fica pensando, vale a pena trabalhar e servir na igreja perseguida, cara. Vale muito a pena. Que demais. E dentro disso, quais que são os desafios hoje, os maiores desafios que a igreja perseguida enfrenta? Uhum. Então, assim, ó, o principal desafio hoje é o crescimento da violência, né? Uhum. Por exemplo, você tem lugares como Argélia hoje que não tem mais igreja funcionando, são só igrejas secretas. Então as igrejas foram queimadas. Recentemente, na Índia, houve uma onda de manifestação, não só numa cidade, mas principalmente numa cidade chamada Manipur, onde igrejas foram queimadas, cristãos foram hostilizados, foram agredidos, né, na rua. Então isso, assim, é uma das coisas que tem mais crescido, que é esse desafio da questão da violência. E isso gera um certo receio, né, mas nas pessoas. O outro desafio, né, é a questão econômica mundial. A gente sabe que, assim, para fazer tudo isso que a gente tem conversado aqui, requer recurso, né? Deus, cara, faz cada dia um milagre. A gente vê, assim, histórias que a gente... como é que isso acontece, né? Mas eu diria assim, Juan, eu acho que era a violência, a questão econômica, e uma outra coisa é a tecnologia. Porque ao mesmo tempo que ela ajuda bastante, a gente tem um programa como esse aqui que divulga o evangelho, fala pra galera alguns assuntos bem interessantes. Você tem, por exemplo, na China hoje, eles rastreiam você pela sua face, cara. Onde você tá, seu celular, se você vai sair de um lugar pro outro, os caras sabem onde você tá. Então, recentemente, por exemplo, a gente teve uma devocional lá na missão com um pastor, ele tava na Índia. E ele falou, olha, meu celular é hackeado. Então, tipo, se eu me locomover daqui para uma igreja secreta, eles sabem para onde eu tô indo. Então, tem todo esse aspecto, entendeu? A tecnologia pro bem, divulga o evangelho, por exemplo. A gente tem lugares que antigamente a gente distribuía pendrive com um texto da Bíblia. Né? Então, era o tempo que a gente distribuía Bíblia através de pendrive. Hoje já não precisa mais distribuir pendrive, nem tem onde colocar. Mas hoje não precisa por causa da tecnologia. Mas essa mesma tecnologia também ajuda a rastrear as igrejas que são secretas, né? Então, acho que esses 3 desafios, cara. Algo que me impactou, eu não lembro se foi você, o outro irmão do Portas Abertas que esteve aqui na igreja uma vez, e falou assim, não existe igreja perseguida, a igreja ela é perseguida, porque nós somos um único corpo. E dentro disso, eu queria te perguntar, o que nós, como Brasil, igreja brasileira, a gente pode aprender com esses irmãos na fé, sabe? Porque são testemunhos, assim, impactantes, não é como a gente imagina, alguém vai virar a cara pra mim na escola ou na faculdade, mas... Vão dar risada de mim. Estou sendo perseguido na escola. É diferente, é a vida. O que a gente pode extrair até com intensidade disso? Porque eu imagino
você tava contando pra gente mais uma vez, gente. O Uhum. Calil, ele já foi na célula One, tá? Então, líderes de célula, o Calil tá disponível aí pra ir nas células É, bater um papo. Pode chamar que eu vou sim. E você falou sobre cultos, assim, que os jovens realmente se entregavam. Se eu não Uhum. me engano, se não me falha a memória. Sim, sim. Então eu queria que você trouxesse essa perspectiva pra gente, como nós, como igreja brasileira, podemos extrair disso tudo. Sim. Deixa eu só resgatar um pouquinho da sua pergunta primeiro, Juan. Assim, eu acho que é legal quando você fala, você traz aí essa questão, né, do que não existe igreja livre e igreja perseguida. Igreja é igreja, não é? Por quê? Se a gente pegar esse grupo que está aqui na sala, falar assim, vamos morar num país perseguido, vamos morar na Somália, cara, nós somos cristãos. Não importa se você é brasileiro, sua nacionalidade. Sua nacionalidade pouco importa. O que importa é a sua fé. Então, a sua fé, você crê em Cristo Jesus, você é um cristão. Então, é por isso que, assim, é uma questão geográfica. Igreja livre, igreja perseguida, é só uma questão geográfica. A igreja, ela é perseguida. E vai ser assim, vai aumentar, e a gente crê que a igreja tem que se preparar para isso. E o que a gente aprende, assim, Juan, e Diego, com essa igreja perseguida, com esse pessoal que a gente, às vezes, muitos deles a gente conhece de perto. Deixa eu contar rapidinho um testemunho, cara, de uma coisa que eu vivi assim que me impactou. Eu fui pro Egito, conheci alguns trabalhos da Portas Abertas e lá a gente visitou algumas comunidades assim bem afastadas em um desses países, em uma das cidades que a gente foi. Era muito distante da capital, que é o Cairo. A gente rodou 6 horas no meio do deserto. Assim, tinha uma estrada, mas é uma estrada que levava só para um lugar. E é uma cidade chamada Asyut. Essa cidade, ela é dividida de um lado cristão e de um lado muçulmano. E é interessante que quando você entra, ela vai chegando na cidade, assim, na divisão desses dois territórios, né, na mesma cidade assim, você tem assim, tanques de guerra do exército, carros blindados protegendo a entrada do lado cristão. Então começa por aí que já é aquela pressão quando você entra assim. A gente estava num ônibus, né, um micro-ônibus, e nessa viagem a gente estava escoltado, né, até para poder chegar nesse local por causa da questão do perigo. E a gente foi conhecer essa comunidade cristã nesse local e conhecer também um trabalho que a Portas Abertas faz com crianças que tipo não poderiam frequentar a escola do lado não cristão, porque eles são cristãos, eles não poderiam atravessar o muro para ir para lá. E é um muro mesmo assim, cara, é um portãozão gigante assim. Eles vêm, abrem e a gente entra, eles fecham esse portão e você entra pro lado cristão lá e vai conhecer essa comunidade. Aí as crianças vieram tentar conversar com a gente, tinha um intérprete ali ajudando e tal. E a gente depois vai para um lugar mais separado, onde tinha um trabalho específico que a Portas Abertas apoiava. A gente foi lá para conhecer essas crianças. Então os líderes trouxeram as crianças e começaram a mostrar como é que era feito. A escola funciona assim, mas também tem estudo bíblico, né? Eles aprendem a Bíblia, mas também aprendem a matemática, o português, o egípcio lá e tal. E vão, né, mostrando pra gente todo o trabalho. E trouxeram essas crianças e elas começaram a fazer uma demonstração pra gente ali da cultura e tal. Citar alguns versículos e aí abriram pra pergunta. A gente brinca, abriu pra pergunta, brasileiro passar vergonha, né? Aí uma das moças que estavam com a gente nessa viagem, ela foi e perguntou assim, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se essas crianças, se elas não têm medo da perseguição. E tinha uma menina, cara, sério, ela devia ter uns 6, 7 anos no máximo. Ela ficou olhando assim pra moça que era líder, e ficou olhando assim, e ela falou assim, eu não entendi a pergunta. Aí ela foi e traduziu de novo. Falou assim, ele tá perguntando se você não tem medo da perseguição. Ela falou, não entendi a pergunta. Aí ela foi e pediu pra tradutora baixar, e ela baixou mais perto, e ela falou ali no idioma deles, ela falou, eu não entendi, porque a Bíblia fala que todo cristão vai ser perseguido. Como é que eu tenho que ter medo de uma coisa que vai acontecer comigo? Meu Deus. Aí a menina ficou até com medo de traduzir. Aí ela deu um toque assim, aí o nosso intérprete falou, pode ir, né? Aí ele foi traduzir isso pra gente. Cara, ficou um silêncio mortal, Diego, assim, cara. Porque a gente falou assim, ela entendeu a realidade. Porque assim, tá na Bíblia, entendeu? Tá na Bíblia. Se a gente quiser viver piedosamente, a gente vai ser perseguido, cara. Então essa menina de 7 anos, assim, ela marcou minha vida. Porque eu saí de lá, assim, sabe aquele dia que você volta pra um estado em silêncio? Todo mundo assim, quieto, cara. Porque a gente falou, ela entendeu o que a gente não entendeu até agora. Então, o que a gente aprende, Juan, assim? É que quem vive em perseguição,
não vou dizer assim que entendeu a essência do evangelho, mas vive num outro nível de entrega, cara. Sabe? Porque assim, é a questão de vida ou morte. Não existe ser mais ou menos cristão. Os caras são cristãos de verdade. Porque isso custa a vida deles. Entende? Então o caso dessa menininha é... Cara, ela entendeu que se ela for cristã, ela tá colocando a vida dela, tipo, em perigo. Sabe? Então o que a gente aprende é, ó... Se você quer viver realmente o cristianismo, a gente precisa ter uma entrega um pouco mais profunda. Sabe? Assim, mais... Assim, eu vi pessoas na Ásia Central, cara, assim, que... Conheci lá pessoas na Ásia Central quando eu tive a oportunidade de estar lá. Assim, pessoas que abriram mão da sua própria vida, sabe? Assim, não, eu vou correr todo o risco. Dessas pessoas que eu visitei na Ásia Central, ele levou eu e mais um líder, assim, num quarto, e o cara abriu, assim, cara, a parede, assim, ó, era uma parede falsa. Eu falei, não, parece coisa de cinema, de espionagem. Ele falou, ó, orem, porque essas bíblias estão esperando para ir para outro país. E se a barreira, a fronteira tá fechada. Se a fronteira não abrir, o que eu vou fazer com essas bíblias? Essas bíblias precisam chegar lá nessas pessoas. Então, assim, cara, a gente olhou para aquela parede assim, ele fechou a cortina e tal. E a gente começou a orar ali com ele. Ele falou, não, eu creio que a fronteira vai abrir. Então eles vivem um milagre atrás do outro, sabe, cara? Assim, eu fico falando, mano, que da hora eu vivo isso aí. Você tava falando muito legal. Dessa menininha do Egito. Eu fiquei bem tocado aqui porque eu lembrei de uma história que eu ouvi em algum lugar. Agora eu não vou me lembrar o local certo. Mas era esse contexto de apoiadores brasileiros que perguntaram para um missionário, né, qual que era o motivo de oração que precisava trazer à tona para a igreja. E aí eles esperavam que fosse orar justamente por isso, que cesse a perseguição. Mas na verdade o que esse missionário respondeu foi que eles precisavam se manter fiéis, continuar se mantendo fiéis. Então, esse contexto de que a perseguição é uma certeza é o que constrange tanto o nosso coração, né? De você imaginar que às vezes nós estamos muito longe, na verdade, de entender de fato a missão da igreja. E aí você falou dessas histórias loucas e tal, e eu queria que você contasse pra gente alguma história relacionada à intercessão. De que forma, assim, vocês conseguem colher esses testemunhos de momentos de intercessão, momentos que a igreja de fato se posicionou em oração e a gente teve um resultado efetivo no campo missionário. Então, assim, eu relatei aqui a questão do Muro de Berlim, né? Parece que é um negócio tão distante, cara, mas assim, isso é real, assim. O irmão André fala, eu senti de Deus e me uni a outros líderes e a gente orou e a gente crê que o muro caiu. O irmão André conta também, assim, encontros que ele teve com líderes, né? De líderes lá nos países árabes, líderes de movimentos radicais, onde ele foi ao encontro dessas pessoas, testificar do evangelho, porque essas pessoas pediram para que ele fosse até lá. Mas a gente tem histórias assim, Diego, assim, muito mais pessoais, né? De pessoas viúvas que viram a igreja ser queimada, o marido que é o pastor ser assassinado na frente dela, e quando chegou a vez dela de morrer, ela orou e disse assim, olha, eu sei que tem uma igreja ao redor do mundo que ora por nós, e se for propósito de Deus, eu quero continuar viva. E era a vez dela morrer, ela não morreu, cara. Meu Deus. Entendeu? Tem um testemunho na Portas Abertas, assim, cara, na época da União Soviética, comunista mesmo, assim, na época da Cortina de Ferro, que o irmão, né, o nosso irmão, um cristão, né, ele foi preso, ele foi jogado numa prisão na Sibéria. Já era um lugar, assim, frio. E a prisão que ele tava, os caras quebraram a janela para que o frio entrasse mais ainda. E tem isso na internet, depois você pode googar e você vai ver, cara. E aí o testemunho dele é que quando ele começou a congelar, ele conta que, tipo, ele começou a ouvir milhões de vozes, como se estivesse clamando. E assim, ele falou assim, eu não sabia se era o meu nome, mas eu sabia que tinha alguém orando por mim, mas eram muitas vozes, muitas vozes. E ele sobrevive, cara, a esse frio extremo na Sibéria. E no outro dia de manhã os guardas vão lá só pra tirar o corpo dele. Só que ele chegou lá, ele tava inteiro, ele tava em pé. Aí ele conta que o que sustentou ele foi a oração das igrejas ao redor do mundo. Ele falou, eu nem sei quem são. eu fui pra um dos países da América, da Ásia Central também. E a gente foi conhecer lá um grupo de líderes de jovens. Pô, mas é um negócio assim
pensa que não é o que a gente conhece aqui. A gente se encontrou num lugar, assim, afastado, né? Num restaurante de estrada, mas era um negócio muito, muito precário. E era uma sala, assim, menor que essa. A gente se reuniu lá todo no escuro. E começamos a compartilhar ali com eles. E eles trouxeram pra gente algumas necessidades, assim, sabe? E a gente começou a orar por eles ali, por emprego, porque eles tinham perdido o emprego. E a gente orou por eles também, para que o trabalho crescesse. E a gente ouve recentemente um desses líderes que estavam nesse encontro, teve no Brasil, eu encontrei com ele. E que foi o que eu trouxe aqui pro pessoal orar na GP lá. E ele conta, cara, sabe aqueles líderes lá que a gente orou? Puxa, ó, um hoje tá, tipo, liderando um trabalho de jovens numa cidade em outro local. Outro já tá trabalhando, né, com adolescentes no acampamento que a gente faz. Então, assim, funciona, sabe? Assim, o Ministério de Portas Abertas, ele é resultado de oração. A gente, assim, a primeira coisa que a gente vai na igreja, o que a gente pede é que a igreja ore. Por isso que a gente tem esse movimento que é o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. A gente pede que a igreja ore primeiro. Depois ela vai se envolver, se engajar e vai colocar a mão no bolso e vai doar. Então, assim, tem outra história de oração também muito bacana. Na Colômbia, um pastor, que na época ele nem era pastor, ele era um guerrilheiro. E aí ele vai para matar um pastor cristão, um pastor evangélico, ele vai matar esse pastor. Esse pastor atrapalhava um pouco o trabalho deles. E na hora que ele vai matar esse pastor fala para ele assim, ó, você quer me matar? Pode me matar. Só que é o seguinte, aquilo que eu carrego, você vai ter que carregar no meu lugar. E saiba que tem muitas pessoas ao redor do mundo orando por mim. Então se você quiser assumir o meu lugar, fica à vontade. E aí ele não mata esse pastor, cara. Só que aí depois ele continua ali nas forças revolucionárias da Colômbia e ele se vê no meio de uma guerrilha, no meio de uma emboscada. O grupo dele foge, só fica ele ali no meio. E aí ele fica numa emboscada, o exército de um lado e o exército do outro. E ele era muito procurado. E aí ele ora, ele falou assim, se tem muitas pessoas que oram, realmente eu vou orar também. Se o Senhor me tirar daqui, ele falou assim, eu nem conhecia dele, conta que ele nem conhecia Deus. Ele falou assim, ó, se o Deus daquele pastor me tirar daqui, eu vou fazer o que ele faz. Ele conta que ele foi transladado e foi passar tipo uns 10 quilômetros depois de onde ele estava. Meu Deus. Depois dali ele olha e fala assim, meu, como é que eu saí de lá? Ele foi transladado, cara. Nossa. Entendeu? Aí ele falou, olha, eu creio que numa igreja que ora e eu vou fazer o que aquele pastor fazia. Hoje ele é um dos principais pastores que treinam pastores nas montanhas da Colômbia, cara. Tem muitas histórias assim, né, de torturadores que se convertem, que realmente... Cara, outra coisa fantástica que eu vejo, assim, ó, é como é que Jesus se revela para as pessoas, cara, no meio da perseguição. A gente tem, assim, relatos de pessoas que sonharam com Jesus e eles ouvem, digo assim, Yeshua, cara, eu sei quem é, ele apareceu para mim em sonho. Existem relatos de pessoas que eram perseguidores, enquanto eles queimavam a igreja no meio do fogo, assim, eles veem uma imagem de Jesus saindo e falando para eles assim, eu sou Jesus a quem você persegue. O pai daquele pastor que eu trouxe aqui, ele tem um testemunho, cara, fantástico, assim, eu sou apaixonado por ele, assim, porque ele é um amigão, assim, um cara que eu tenho uma admiração, a gente brinca que ele é o contrabandista atual, assim, ele faz contrabando de Bíblia até hoje na Ásia Central. Cara, o que é legal da história dele é porque ele é exatamente o perseguidor de ele. Ele era um cara violento, fez parte do exército russo e dos países ali, dos estão todos da vida ali. Ele fez parte desse exército, era um cara extremamente violento. Ele assim, tinha prazer em maltratar e bater em cristão que ele conhecia. E um dia ele foi no banheiro, cara. Ele foi se limpar no banheiro, um banheiro muito precário e tal. E o que ele tinha para se limpar? Uma Bíblia, porque estava jogada no canto assim do banheiro. Ele arranca uma folha da Bíblia, uma folha dos Evangelhos. Se eu não me engano, é o Evangelho de Marcos. Ele pega aquela Bíblia, aquela folha de Bíblia, não tem coragem de se limpar com aquela folha, vai embora. E aí ele começa a procurar alguém que discipulasse ele, perguntar, olha, e ele conhecia um pastor, e ele começa a perguntar pro cara, o que significa isso aqui? Sabe, igual o Eunuco e o Filipe falam assim, eu leio, mas não entendo. Uhum. É tipo isso, ele fala assim, o que é isso aqui, cara? Ele fala, ó, isso aqui é a mensagem do Evangelho. Aí ele larga tudo, começa a seguir Jesus.
E assim, ele hoje é um dos maiores contrabandistas da área central, cara. Contrabandista de Bíblia. Então assim, o cara era um perseguidor da igreja, cara. Ele não podia ver um pastor que ele batia no pastor. Entende? Assim, então é histórias assim de transformação. E de novo, Juan, assim, voltando até para aquela começo da nossa conversa aqui. Cara, o que a gente aprende assim na essência, cara? É que o evangelho ele é muito mais sobre a entrega, sabe? É sobre a entrega que a gente faz, assim. E eu acho fantástico a estrutura que a gente tem no Brasil, assim. E a gente tem que usar isso a nosso favor, cara, como cristão. Porque tem que usar esse contexto para divulgar o evangelho. Divulgar mesmo, assim. Com todos os recursos que a gente tem, cara. O recurso de mídia, recurso artístico, recurso... até recurso mesmo financeiro, assim. Investir mesmo para que a gente cause um impacto nessa sociedade livre que a gente tem, chamando a sociedade livre, né? Para que a gente possa, assim, cara, gerar amor nas pessoas por esse evangelho que a gente serve, Jesus que a gente serve. Porque pensa assim, ó, se um jovem hoje ele tiver a convicção de quem é Jesus na vida dele e ele se tornar, por exemplo, um empresário de sucesso, quando ele estiver lá, ele vai falar assim, cara, eu vou investir em missões. Porque eu creio que esse evangelho genuíno precisa ter recurso. Então eu vou investir em missões, sabe? Pô, recentemente, cara, eu conversando com um empresário, o cara falou um negócio que eu falei, putz, ele falou assim, cara, a cada 7 meses de faturamento eu dou 2 para missões da minha empresa. Desculpa, não, a cada 7 anos de faturamento eu dou 2 anos de recursos para missões. Uau, Eu falei, meu Deus, cara, isso aí não existe, entendeu? Então eu digo assim, a gente tem que investir para que as pessoas entendam a profundidade realmente do evangelho e a gente possa gerar, assim, pessoas comprometidas com o reino, sabe? Assim, pôr a mão no bolso e falar, não tô nem aí, assim, não é que eu não tô nem aí, né? Me entendam, tipo assim, cara, não é a teologia da prosperidade, é que assim, o reino precisa de investimento. E é um privilégio investir no reino, seja na sua igreja local, seja em missões, sabe? É um privilégio investir no reino, então eu quero investir no reino. E a igreja perseguida, cara, eles não medem esforço, assim... Pensa num negócio assim, ó. Às vezes você só tem uma Bíblia. Uhum. O que você vai fazer nessa comunidade aqui? Imagina na sua célula, você só tem uma Bíblia. Então não dá pra você dar a Bíblia pra todo mundo levar pra casa. O que você faz? Ó, vamos então, a gente vai ler o livro de Mateus esse mês. Tem lá 30 pessoas, beleza, ó, cada um arranca uma página. E aí você decora aquela página, Diego. E aí você troca depois com o Juan, entendeu? Você vai ler Mateus 1, ele vai ler Mateus 2. Aí na semana que vem você lê o 2, ele lê o 1, entendeu? E aí você fala assim, valoriza aquela folha, cara, que você tem, sabe? Da Bíblia. Então é assim, é demais, cara. E deixar, eu fico falando aqui, cara. Não, a gente vai ouvindo. Nossa, porque é muita coisa. Mas, de repente, alguém tá ouvindo a gente e se sentiu tocado aí pra se envolver com essa causa. Como que essa galera aí pode ajudar? Legal. Tem alguns caminhos, Juan, assim, ó. O site é um dos caminhos mais, mais rápido, né? Lá você pode se envolver num programa de voluntários, você pode escolher um projeto e fazer uma doação, você pode começar o que a gente chama de relacionamento de parceiro com a Portas Abertas, onde você vai dar o seu nome ali e fazer uma doação recorrente, e aí o valor você decide. E por que o valor, né? Porque você vai receber uma qualidade de informação. A gente divulga uma revista mensal. Uma revista que todo mês a gente conta um testemunho. Trouxe até algumas ali, depois eu mostro pra vocês. Então assim, a gente vai entregar pra você essa revista. E lógico que tem um custo isso aqui, entendeu? Então a doação, lógico que ela vai passar por produzir esse material. Mas todo o recurso hoje, ele é destinado para a igreja perseguida. A gente faz a questão de fazer manter a equipe e o trabalho de divulgação. E hoje a gente tem enviado, o Brasil tem enviado assim, um montante bem significativo. Se quiser entrar no site depois e olhar lá no relatório de impacto, você vai ver lá o quanto que o Brasil tem enviado para o campo missionário através da Portas Abertas, cara. Então assim, o caminho mais rápido é esse, é entrar no site, escolher uma campanha, fazer uma doação recorrente ou uma doação única, mas também você pode se cadastrar ser um voluntário e aí você pode ser chamado para fazer várias coisas, tipo, vai ter um evento da Portas Abertas, precisa de gente para trabalhar no stand, precisa de gente para
divulgar, precisa de gente para ser um voluntário na sua igreja. Às vezes a gente só precisa de uma pessoa na sua igreja, na sua célula. Ou eu tenho uma célula, cara, eu quero ser voluntário da Portas Abertas. Você vai ser o porta-voz da Portas Abertas lá naquela célula, Nossa, entendeu? que demais. Tem um movimento jovem também que a gente chama de Shockwave. Esse aí também é bacana. Ele sempre acontece no mês de setembro, o DIP é entre maio e junho, depende ali da data, né, de Pentecostes. Aí é variável essa data, mas é entre maio e junho. Já o Shockwave é setembro. É uma onda realmente de impacto, esse Shockwave. Ele faz um convite para oração para os jovens. Então, o que é a história? É um movimento jovem, onde a gente vai trazer alguns testemunhos de jovens ao redor do mundo. Geralmente a gente escolhe um local. Ano passado a gente escolheu a Ásia Central. E aí, esse movimento você tem um grupo de amigos, convide eles para orar por aquele país naquele dia. Então você vai reunir, por exemplo, sua célula, acontece de quarta-feira. Leva o material, distribui para as pessoas orarem. E aí depois você faz tipo um tempo só para, assim, as pessoas dedicarem juntas ali, agradecendo e orando por aquelas necessidades que são apresentadas, né? Então, assim, é muito fácil de se envolver. Você pegou o celular, entrou lá, portasabertas.org.br, aí vai ter lá em cima, vai ter um envolva-se. Aí ali você tem um leque de opções para se envolver. Mas esse caminho é bem rapidinho ali de você se cadastrar e começar a receber informação. Muito bom, Calil. A gente falou então sobre a igreja que intercede, né? Por aqueles que estão no campo, aqueles que estão em situação de perseguição. A gente falou também sobre como contribuir, como financiar o avanço do reino. E eu queria te fazer uma pergunta agora relacionada àquelas pessoas que se sentem chamadas para ocupar essa posição. Pessoas que receberam palavras proféticas sobre ser missionário, ou que às vezes têm mesmo esse desejo, essa chama que arde, que fala assim, cara, eu posso fazer mais, eu posso gastar a minha vida, eu quero viver isso. Qual que é esse caminho pro envio, de fato? Deixa eu contar um pouquinho como é que Portas Abertas funciona nessa questão, Diego, e depois, assim, mostrar outras opções de caminhos, tá? Portas Abertas, ela não envia missionário. Por quê? Como é que a gente trabalha? Baseado no texto que Deus deu para o irmão André no começo do trabalho dele, que é o texto de Apocalipse, que diz: fortaleça o que resta, o que estava para morrer. Então, o que esse texto trouxe para ele de revelação? Você não vai tirar o cristão perseguido de onde ele está. Vai fortalecer ele lá, porque se você tirar ele de lá, a igreja morre lá. Então Portas Abertas trabalha para quê? Para fortalecer a igreja local nos países em perseguição. Então às vezes você tem 1 ou 2 pastores só ali, que se a gente tirar eles de lá, cara, quem vai ser o pastor daquelas ovelhas? Então a gente fortalece o cristão perseguido através de treinamento. Por isso que uma das nossas fontes, né, de trabalho é treinamento, distribuição de literatura, ajuda socioeconômica, porque esses caras precisam de recurso, precisam de material, precisam de treinamento. Às vezes as pessoas se convertem, mas nunca leram a Bíblia. Assim, nunca viram a Bíblia, entendeu? Não é nem que não leram, elas nunca ouviram falar da Bíblia. A gente precisa de material para chegar a esse pessoal. Então, nosso fonte de trabalho é fortalecer a igreja dentro desse ambiente de perseguição. É lógico que existem situações de extremo risco que a gente acaba tendo que tirar a pessoa do país por uma questão assim de realmente não tem escolha. Mas, via de regra, nosso trabalho é manter a igreja local lá. Então, Portas Abertas não envia o missionário. A gente tem uma equipe de trabalho, por exemplo, no Brasil e mais em 50 países, onde a gente trabalha nessas bases de campo de desenvolvimento, como eu disse no começo, e a gente entende que nós temos um chamado. Então, uma das maneiras também de você se envolver é através da sua profissão. Eu tenho 30 anos da área financeira, desses 30, 15 são da Portas Abertas. Por quê? Porque assim, eu recebi um chamado de Deus, eu creio muito nisso, e tanto que estou há 15 anos quase lá já, e eu uso a minha profissão, cara. Assim, eu sou o cara de back office, assim, eu não sou um cara de plateia, entendeu? Existe um grupo de pessoas que é o cara que vai pra igreja, é o cara que leva o cristão perseguido. Eu sou aquele cara de retaguarda, eu garanto que o dinheiro vai chegar no campo. Assim, eu garanto que o dinheiro vai estar aqui, eu vou pegar esse trabalho, eu vou fazer uma operação de câmbio, por exemplo, com o banco, e o dinheiro vai chegar lá onde vai ser distribuído. Então, esse é um dos meus trabalhos é esse. Então eu vejo assim, uma das maneiras também de você se envolver, se você tem um chamado, é perguntar para Deus, Deus, eu tenho que ir ou eu posso usar o talento que você me deu? Então eu vejo que a profissão é desses caminhos de você se envolver com o chamado também. Eu, de novo, tenho o privilégio de estar fazendo parte de um time de pessoas que usam a profissão, não só da área financeira. Por exemplo, eu tenho gente lá, cara, que são excelentes designers gráficos, os caras fazem a revista, fazem o site. Eu falo, cara, vocês têm um talento que, assim, sensacional.
Então eu fico pensando assim, a moçada jovem assim que já tá envolvida com isso, assim, sabe? Então eu vejo que a profissão é um outro caminho. Mas existem outras maneiras de você se envolver. Eu acho assim, existe uma demanda, mundialmente falando, não só para um nicho, né? Existem vários nichos de missões. Você tem a Portas Abertas para trabalhar com cristão perseguido. Mas você tem uma outra missão que vai trabalhar com uma etnia não alcançada, por exemplo. E essa organização, essa missão, ela vai te dar uma base. Então, por exemplo, se a pessoa tem um chamado de ir para fora, ela tem que procurar uma missão que faz isso. Qual é o povo que Deus te colocou no seu coração? Acho que a primeira resposta que a pessoa tem que responder é: tudo bem, não é através da profissão. Eu vou para o campo, mas qual o povo que Deus te deu? Porque você tem que se apaixonar por um povo, cara. Você vai chegar lá, tipo assim, você não sabe nem falar o idioma. Então é assim, tudo bem, Deus me mandou, sei lá, pra Argélia. Beleza, você vai se apaixonar por aquele povo. Você vai estudar a cultura dele, você vai viver igual ele. Você tá disposto a viver igual ele lá, sendo perseguido e tudo mais? Então beleza, então existem organizações que vão te encaminhar pra lá, sabe? Assim, que trabalham com isso. Então existem, é um nicho de opções assim muito grande de você se envolver com missões. De novo, você pode usar a sua profissão, pode usar um chamado e pode usar também, cara, a disposição de falar assim, ó, vou estudar medicina e vou trabalhar no campo missionário, como médico. Né? Eu tenho um amigo que voltou agora recentemente, ele trabalhou muitos anos, cara, na Índia, em Calcutá. Assim, muito difícil mesmo o trabalho dele lá. E ele foi nesse esquema, ele recebeu um chamado, ele era ex-morador de rua, recebeu um chamado, foi... se converteu, entendeu o chamado dele, se envolveu com uma missão que tinha trabalho na Índia, e ele desde sempre era apaixonado pela Índia. E ele voltou de lá e falou, você é um indiano, cara. Ele tá tão apaixonado por aquele povo que ele ficou igual a eles, assim, entendeu? Assim, a característica, ele já é moreno e tal. Então, assim, eu acho que o primeiro caminho é se apaixonar por um povo, cara. E aí Deus vai mostrar, é essa organização que trabalha, é essa organização que trabalha. Então, tem demanda para todo tipo de chamado missionário, Diego. Mas muito bom você ter falado sobre essa questão do ambiente profissional, que linka muito com as 7 esferas, né? Uhum. E eu tava até na célula ontem, tava comentando com a galera sobre como o cinema tá totalmente estragado. Você abre o Netflix hoje, você não consegue assistir nada. Tudo vai ter uma cena meio pornográfica ali, você vai ter que ficar pulando. Metade da série é isso. E a gente entrou nesse impasse, né? Aonde estão os cristãos nas artes, no entretenimento? Aonde está essa galera? E aí sempre que a gente pensa, a gente fala assim, vamos fazer um filme aí que coloca a cara de Jesus na capa. Mas não necessariamente, né? Trazer algo cultural mesmo do céu, que as pessoas vão ser impactadas por essa excelência. E aí você tava falando também sobre, se eu não me engano, aquela missão da América Latina, que tem um trabalho com crianças órfãs, né? Você falou um pouco lá no início. E eu fiquei pensando sobre isso. A minha esposa, ela é professora. E aí eu fiquei imaginando, tipo assim, cara, imagina o poder de uma professora que entende que ali ela tá gerando uma semente. Isso aí. Não só ensinando ali o contexto cultural e tudo mais, mas também trazendo algo do reino, de fato, pro coração dessas crianças. Esse assunto é muito gostoso, Diego, da gente, assim, falar sobre ele, porque, cara, eu penso que Deus vai levantar e tem levantado, assim, muitas pessoas em áreas totalmente diferentes. Vou te dar um exemplo. Tempo atrás a gente foi em São Paulo, cara, assistir uma peça de teatro daquele grupo Jeová Nissi. Muito bom. Nossa, a gente foi assistir Esther, cara. Pô, os caras são fantásticos. Parece um musical da Broadway, né? É bizarro. Sensacional, cara. Sim, sensacional. Assim, um pessoal que eu tive contato e tal, eles me convidaram, a gente foi lá assistir. Fui com meus filhos, levei uns amigos depois. A gente assistiu o Esther, depois a gente foi a reprise do Jardim do Inimigo, né? Não, é sensacional também. E eu vejo assim, porque eu tô comentando deles assim, saindo até um pouquinho da Portas Abertas, assim, porque eu acho que eles são referência na arte, cara. Sabe por quê? Eles ganharam um prêmio Bibi Ferreira. Aí você fala assim, que peça de teatro que ganha um prêmio desse? Uma peça de crente, cara. Mas a qualidade era tão boa, que se você levasse uma pessoa não crente lá, ele levantava no final e aplaudia de pé. Sabe assim? Então eu vejo isso assim, Diego, cara, a gente tem que ser excelente no que a gente faz. Porque onde você estiver, Deus vai, assim, te abençoar se você se dispor a fazer o que Ele te chamou para fazer. Eu tô envolvido, assim, cara, na área financeira há 30 anos, como eu falei.
Mas recentemente, até por algumas tendências do meu trabalho, de cuidar de muita gente, falar com muita gente e tá lidando com situações às vezes delicadas, Deus foi acendendo no meu coração uma vontade de estudar algo diferente, né? E aí, quando o Juan leu lá, estudando psicologia, eu brinco lá em casa que eu já fiz uma matéria de psicologia, né? Mas como que nasceu isso, cara? Assim, ó, pelo desejo de orientar jovens e adolescentes a uma carreira profissional que agrade a Deus. Sabe, assim, você vai escolher sua profissão? Tá bom, então eu queria te ajudar a fazer isso. Então eu tô estudando psicologia, o que Deus tem colocado no meu coração é ser um orientador de jovens e adolescentes, cara, para um caminhamento profissional que a profissão dele agrade a Deus. Meu Deus. Entende? Assim, eu penso nisso assim, talvez não vai acontecer, mas o meu desejo, assim, o desejo do meu coração que eu oro para Deus é, Senhor, prepara esse público para mim, assim, eu quero fazer com que essas jovens e adolescentes encontrem um propósito na profissão e essa profissão honre ao Senhor. Eu acho que tem muita demanda, sabe? Porque você falou no início da sua história que você viveu aquele momento do chamado em que você precisou abandonar, né? Você precisou deixar ali e sair da sua zona de conforto. E eu acho que hoje a gente tem muitos jovens com essa mentalidade de que assim, Senhor, me chama que eu vou abandonar tudo, eu deixo tudo pelo Senhor. Mas na verdade o cara nem terminou o ensino médio, o cara nem conseguiu fazer uma graduação. Então, tipo assim, você tá deixando o quê? Não. Você não tá deixando nada. O deixar vem nesse contexto de gerar um desconforto ali das suas conquistas e você realmente comparar, né? E entender que o Senhor vale mais que tudo. Então acho que faz muito sentido isso que você tá falando. Por exemplo, ó, essa questão, né, assim, eu vejo, por exemplo, nossa igreja tem, excelentes psicólogos, eu admiro alguns que tem aqui, ficam e falam, caramba, esses caras são fera e tal. Eu acho que assim, eu não vou migrar, né, diretamente para isso. Eu já conversei na organização lá, eu vou fazer uma migração, não é nem gradual, assim, eu quero investir também nesse recurso mesmo do aprendizado da psicologia dentro da própria missão, assim, para poder ajudar mais e ampliar a minha área de atuação. Mas eu penso assim, ó, se a gente tiver mais jovens se interessando por determinadas profissões, nós vamos causar um impacto muito maior, sabe? Então, por exemplo, eu vou numa sala com 80 pessoas na faculdade que eu tô fazendo, esses dias eu encontrei, Nena, o nome dela, né? Ela descobri que ela é minha amiga de sala, cara, eu não conhecia. Ela falou, você que é o pai do Matias e tal. Falei, sou, ela falou, sou da igreja também. Falei, nossa, que legal, cara, que da hora, né? Porque assim, pô, imagina numa sala de 80, deve ter, sei lá, 5 ou 6 cristãos, entendeu? Sim. Aí você vai formar, sei lá, 50, aí vai formar 5 psicólogos cristãos, mas só que assim, a proporção é pequena ainda, você entende? Tipo assim, em qualquer profissão, então o que que eu penso? Cara, se tem uma coisa que todo mundo que me pede conselho, eu falo o seguinte, vai estudar. Não importa o que é, mas vai estudar. Mas estuda bem, assim, se você quer, eu quero trabalhar com missões, vai aprender no mínimo 2 idiomas, cara. Vai estudar inglês e o idioma local daquele lugar que você quer ir. Eu queria, causar impacto no lugar que eu tiver. Então você vai fazer uma faculdade, faz 2, vai fazer pós-graduação. Seja excelente naquilo que você faz, sabe? Por quê? Porque, assim, a gente precisa entender que o cristão, ele é um profissional que causa impacto na vida das pessoas. Eu tive oportunidades na área financeira, assim, cara, de ter conversas com pessoas que eu tenho certeza que, assim, a fé marcou a vida delas, entendeu? Sim, porque são oportunidades que eu tive de vivenciar milagres no meio profissional. E isso impacta a vida das pessoas. Então eu penso assim, cara, se os jovens estiverem ouvindo a gente aí, que eu acho que é o público, gente, um conselho que eu dou, vai estudar. Eu fico indignado quando eu vejo um jovem com 25 anos, cara, que fala, mano, não fiz uma faculdade ainda, me perdoe se alguém estiver ouvindo e não tiver feito ainda, me perdoa. Mas é que assim, cara, tem tanta oportunidade hoje, você tem um online, você clica aqui no computador, no tablet, você fala, cara, eu posso fazer uma faculdade. E que essa faculdade vai me ajudar, tipo, a investir no reino, entendeu? Não é assim, tudo bem, hoje tem muita essa questão, mas você pode ganhar dinheiro sem ter faculdade, né? Fazer um parênteses aqui, esses dias eu vi um vídeo do Mário Sérgio Cortella, e aí ele conta que a história que ele conta é que ele deu um nome pro vídeo, né? Que vaca não dá leite. Aí ele conta o seguinte, que o filho dele chegou e falou assim pra ele, pai, eu tava vendo a história de uns caras aí, o cara que foi o fundador da Apple, o cara que foi o fundador do Facebook, eles não fizeram faculdade, então eu também não vou fazer. Aí ele falou, beleza, não precisa fazer. Mas vamos ver então a história dos caras? Aí ele falou assim, guarda o que eu vou te falar, vaca não dá leite. Aí o filho dele falou assim, o que isso quer dizer? Ele falou, vou te contar a história dos caras. Ele falou, o fundador da Apple,
O cara se matriculou lá em Harvard, estudou lá um semestre, 2, e aí o cara falou, vou parar de fazer faculdade. Só que o cara parou de fazer faculdade, mas ele passou em Harvard. Ele não passou, tipo, numa faculdade qualquer, ele passou em Harvard. Então o cara era um fera. Aí o outro do Facebook também, a mesma coisa. O cara passou numa outra faculdade lá, top, assim, nos Estados Unidos, acho que é Stanford, um negócio assim. Aí o cara foi e parou também. Mas o cara tinha passado nessa faculdade. Então você quer parar de estudar? Faz um acordo comigo. Passa em Harvard, eu pago pra você ir pra lá, você estuda um ano. Depois que você estudar um ano, você pode parar de fazer faculdade. Mas primeiro passa em Harvard. Por isso que vaca não dá leite. Porque a vaca tá ali, você tem que ir lá e tirar o leite dela. Ela não vai te dar o leite. Você tem que ir lá e tirar. Então o que ele falou pro cara, passa em Harvard que eu deixo você ficar sem estudar depois do resto da vida. Então é isso, assim, meu, eu sei que tem gente que não vai precisar fazer faculdade e o cara vai ganhar dinheiro. Amém, Deus vai abençoar ele com aquele talento que Deus deu pra ele. Mas assim, é igual jogador de futebol, entendeu? Assim, um vai ser bem sucedido, o resto vai ter que ralar, entendeu? A vida. Eu penso assim, sabe? Eu tô saindo um pouco do assunto, mas é assim, eu penso isso, cara. Eu acho que vai ter um ou dois que vai brilhar, não vai ter feito uma faculdade ou um curso técnico, alguma coisa assim. E vai ter o resto, vai ter que ralar. Foi o meu caso, cara, meu, eu tive que ralar, cara, assim. Juan e Diego, cara, eu vim de uma realidade muito simples, cara. Assim, o bairro que eu morava era muito simples, cara, assim, tipo, ninguém queria morar lá, entendeu? Então, assim, Deus me tirou de lá, cara. Às vezes eu vou pra alguns encontros assim, eu falo, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu podia estar lá com meus amigos de infância sem fazer muita coisa onde eu morava, entendeu? Mas assim, o evangelho, cara, é tão fantástico que eu acho que assim, eu só tive a oportunidade de mudar de vida através do estudo, porque os meus pais entenderam isso assim, tipo, através do evangelho, sabe? Meu pai sempre foi uma pessoa que leu muito. Então eu lembro do meu pai passando a noite, cara, debatendo teologia na sala de casa, assim, um sofazinho lá, 3, 4 adultos ou jovens conversando com meu pai, eles viravam a noite discutindo teologia. E eu querendo ouvir o que eles estavam falando, não entendia muita coisa, mas eu sabia que é o seguinte, tipo, pô, pra conversar com eles eu vou ter que ler. Então, vai ler. Aí vai ler, meu, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, então como é que eu vou fazer? Vai estudar, sem estudo você não faz, entendeu? E aí foi indo então nessa linha. Então eu vim de uma realidade muito simples. O que mudou a minha história, lógico que tem o propósito de Deus, mas foram os estudos, cara. Então, jovem que quer investir no reino, precisa fazer alguma coisa. Deus vai dar um talento pra cada um, entendeu? Deus vai dar um talento pra cada um. Pegou a dica aí, né, galera? Mas é muito louco pensar isso, né, cara? Pensar em como que a gente consegue usar da liberdade que a gente tem, então, né, no Brasil, de falar sobre o evangelho e tudo mais. Como a gente pode potencializar isso e ser aqueles que vão investir, né? Ser aqueles que vão financiar o reino, que vão, de fato, trazer sustento pra essa galera. E é interessante também porque tem alguns países, por exemplo, os países ali perseguidos, talvez um teólogo não entre, mas um médico... É isso. Nossa, É isso, Juan. É isso aí, entendeu? E, cara, esse meu amigo que eu comentei da Índia, ele nem jogava futebol direito, ele fez um curso de técnico de futebol. Se matriculou na CBF, foi fazer um técnico de curso de futebol. Terminou o curso a trancos e barrancos, foi pra Índia e montou uma escola de futebol. Cara. Olha aí. Aí dessa escola de futebol nasceram 2 igrejas. Meu Deus. Ele consagrou 2 pastores lá e deixou a igreja lá, né? Dá o apoio e tal, levanta recursos. Mas da escola de futebol nasceram 2 igrejas, cara. Com 2 jovens ex-hindus que se converteram e cuidam da igreja hoje. Então... É assim, cara, Deus vai te dar uma estratégia. Eu acho que a oração é tipo assim, ó, voltando lá pro começo da conversa. É mais ou menos assim, se você tá num local que você não se vê hoje, a oração é parecida com aquela que eu fiz lá naquela sala, dentro lá do macro atacadista. Senhor, não permita que eu termine os meus dias aqui dentro dessa sala. E eu tenho certeza que Deus vai, tipo, direcionar você ou o jovem que tá ouvindo a gente ir pra outros caminhos, cara. Tenho certeza disso. Ô, Calil, pra finalizar esse tema, como que você acha que a gente... Eu acho que assim, a gente é muito condicionado ainda a pensar dentro da igreja, né? A pensar talvez no chamado pastoral, claro, evangelístico, mas sempre dentro desse contexto da igreja. Como você acha que a gente consegue desenvolver essa mentalidade de que a igreja precisa ser expandida? Que a gente não necessariamente precisa ser um pastor, ser um ministro para estar cumprindo um chamado, um propósito. Primeiro assim, né? A gente precisa entender que a igreja não nasceu para dentro.
Não nasceu, cara. Assim, é lógico que a gente hoje, por exemplo, a gente faz parte de uma igreja fantástica. Uma igreja que tem uma estrutura, uma igreja que tem uma palavra sensacional, assim, eu vejo, cara, a qualidade do nosso púlpito é fantástica, assim, fico impressionado com aquilo que a gente ouve e recebe. A gente teve agora a conferência Transbordar, você sai dali, eu falo pro pessoal lá na minha cela, eu saio da conferência, eu fico algumas semanas em crise comigo mesmo, sabe? Assim, eu falo, cara, eu sou um fracassado espiritualmente. Brincando assim, né, cara? Porque eu falo, mano, eu preciso mudar um monte de coisa na minha vida e Depois tal. do que o Jethro fez aqui, eu fiquei, Então, mano, cara, parece que eu tô lendo uma Bíblia diferente, né? Mas... eu entrei em crise comigo mesmo. Mas por que eu tô falando isso assim, Diego? Porque eu penso assim, cara, quando a gente entende para aquilo que Deus nos chamou, e a igreja não foi chamada para dentro, a gente recebe muito aqui, cara. A gente tem que distribuir isso para alguém. Por exemplo, o meu contexto assim, ó, eu trabalho numa organização que só tem crente. Todo mundo da organização Portas Abertas da equipe é membro de uma igreja local. Aí eu saio de casa, reúno na minha casa toda quarta-feira um grupo só de crente, de célula. Deus manda uns, pela misericórdia dele, manda uns lá que não são crente ainda, e a gente vai, né, e prega o evangelho ali, e Deus, pela misericórdia, salva também. Aí eu venho pra igreja, só crente. Falo pra Deus assim, mano, eu preciso ter amigo que não é crente, cara. Entendeu? E a mesma coisa a igreja, assim, eu preciso entender que o ambiente daqui é pra me fortalecer. Me nutrir aqui, cara. E aí depois, eu começo assim, eu vou pra faculdade. Aí na faculdade eu descubro que tem um amigo meu que, cara, precisa ouvir teu evangelho. Então eu começo por ele. Aí começou por ele, eu tenho que dar um passo mais ousado. Talvez convidar ele para vir para a igreja. E aí eu percebo que assim, não tem só ele, tem mais pessoas. Aí eu me obrigo a me relacionar com pessoas não crentes. Porque o meu testemunho vai impactar essas pessoas. Então no comércio, numa prestação de serviço, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que impactar a vida dessas pessoas. E aí a igreja, cara, ela vai ter que chegar um momento que ela vai ter que entender o seguinte: a gente não pode ficar aqui dentro. Se a gente ficar aqui dentro, a gente não está cumprindo a grande comissão. A grande comissão é ide, não é fiquem. Então, assim, a igreja precisa entender isso. Aí de que forma isso vai acontecer? Eu acho que de forma muito criativa. Eu acho que a gente tem, olhando para nossa igreja hoje, a gente tem muito talento aqui dentro, cara. Pô, musical. Nosso talento musical, cara, quando vocês sobem lá para ministrar, eu falo, meu, esses caras cantando em qualquer lugar, meu. Nossa cantata. Eu trouxe uns amigos, cara, que eu convidei. Um amigo da academia, convidei um amigo da barbearia que a gente frequenta e tal. Convidei os caras pra vir ver a cantata. Os caras ficaram encantados, cara. Falei, meu, que legal, cara. Nunca tinha assistido. Os caras choraram, cara. Mano, que bonito e tal. Então eu penso assim, ó, olha a quantidade de talento que a gente tem aqui dentro, cara. Pô, a gente tem psicólogo, pessoal de louvor, de música, pessoal da educação, pessoal que presta serviço diversos. Meu, sei lá, dá pra gente pensar um dia, pedir pra Deus uma estratégia, pensar assim, meu, vamos fazer um movimento um dia, vai. Vamos testar, vamos levar os barbeiros que a gente tem aqui pra cortar cabelo da galera na rua. Vamos fazer um movimento de rua aqui com esporte. Sei lá, cara, Deus vai dar estratégia. O que a gente precisa fazer, Diego, é ter o coração disposto, cara. O irmão André, cara, voltando pra história do irmão André, assim, ó. Sabe o que ele tinha? Só tinha um Fusca, cara. E Deus transformou esse Fusca numa organização internacional. Então eu penso assim, ó, o que a gente tem na mão? Talvez, tipo assim, meia dúzia de pessoas querendo fazer alguma coisa. Beleza, vamos começar. E daí Deus vai confirmando algumas coisas, sabe? Assim, a gente não tem que começar tudo grande, cara. Pode começar pequeno algumas coisas e Deus vai confirmando os passos. Eu vejo umas células assim que o pessoal posta falando, mano, que célula da hora, cara, que célula linda. A célula do Juan, meu, tem uma galera que falou, Jesus, que da hora, mano. Eu acho muito louco, assim, acho bonito, sabe? Ver aqueles jovens ali tudo junto. Fala assim, galera, agora vocês precisam fazer alguma coisa, entendeu? Porque vocês são um grupo bonito e as pessoas precisam saber que vocês se reúnem. As pessoas precisam saber que vocês estão vivos. Os jovens aí fora, quando a gente passa indo pra minha casa, pô, em frente ali do Godóis, cara, tem um bar ali que a galera fica formando narguilha ali, falando, mas esses caras precisam ser alcançados. Eu não sei como, mas Deus vai dar uma estratégia pra gente um dia, entendeu? E vai ter grupos assim que Deus vai levantar. Então, Diego, assim, o que eu penso? A gente precisa usar os talentos, cara, que a gente tem aqui. Seja da arte, das suas variações todas. Seja até uma maneira, tipo, Deus... Eu creio que entre nós aqui a gente tem pessoas, cara, que conseguem ministrar uma palavra pro jovem não crente e o cara vai entender. Sabe, assim, não precisa ser talvez o formato que a gente vai ter no púlpito, que ensina muito, nossa, excelente.
Mas é alguém que Deus vai falar assim, não, esse cara aqui vai falar com esse público desse jeito, entendeu? E a gente falou, você, cara, é você que vai lá falar pra eles, entendeu? Vamos fazer um evento e você que vai ministrar. Sei lá, Deus vai dar estratégia, cara. Deus vai dar estratégia, mas é o coração disposto. Então a igreja precisa entender isso aí. A gente não nasceu pra ficar aqui dentro, não. Sensacional. Nossa, muito bom mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, tô guardando ela aqui já Pode faz falar. um tempo. Deve Quando a ser gente, difícil, hein, quando a Deus? gente Vai tá de leve. falando desses dados aí, naquele momento, a perseguição, Calil, a cada ano, ela aumenta, ela diminui? Como que isso funciona, sabe? Ela aumenta, Juan. Ela Ó, aumenta? Se não me falha a memória, em 2023 nós tínhamos um número de 257 milhões de perseguidos, de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Uhum. Na lista da perseguição, da lista mundial da perseguição, agora divulgada em 25, no começo de 25, esse número foi para 380 milhões de cristãos perseguidos. E o número cresce porque a igreja está crescendo. Uau. Entendeu? O número cresce porque mesmo com toda essa perseguição, porque o pessoal também ouve a gente falar da igreja perseguida, acha que é uma igreja derrotada. Não, cara, é uma igreja vitoriosa. Entendeu? É uma igreja que brilha no meio da escuridão. É uma igreja que, assim, ela, quando as pessoas acham que ela está desaparecendo, Deus dá uma estratégia. Então, assim, a perseguição tem aumentado, mas a igreja também tem crescido. Entende? O número de perseguidos aumenta, mas a igreja também ela tem se fortalecido. Hoje existe uma situação ao redor do mundo que é o maior número de deslocados que a história já viu. Por quê? Pessoas estão sendo deslocadas dentro do seu próprio país. Por exemplo, Nigéria, a Síria que está na mídia agora. Você pega países como Somália, campos de refugiados. Você vai para Jordânia, tem um dos maiores campos de refugiados do mundo, né, em atividade. E aí Portas Abertas está ajudando lá, outras organizações estão ajudando lá, tem muita gente fazendo um trabalho excelente nesses campos. Só que assim, cara, a igreja ela sobrevive no meio assim, às vezes até do caos, sabe? Pô, você pega um campo de refugiado, é assim, ó, chega alimento. Aí o campo de refugiado, imagina assim, num país muçulmano. Todo mundo tá na mesma situação, o cara foi deslocado, teve que fugir da casa dele às pressas e ele foi parar no campo de refugiado, às vezes da Acnur, da ONU, e Portas Abertas tá junto fazendo ali alguns trabalhos. O cara chega lá, aí ele tá na mesma situação precária, ele não tem comida, ele não tem água, não tem muito saneamento. Aí é organizado alguma coisinha ali pra ele e chega o mantimento lá. Aí por ele ser cristão, ele vai ser o último da fila. Por quê? Chegou a comida, aí tipo, por aquela comunidade ser de maioria muçulmana, eles vão primeiro distribuir o alimento para aquele público e o que sobrar chega pro cristão. Pô, o cara desistiria da fé, sabe? Porque assim, poxa, que condição que eu tenho, né? Já todo sem nada, né? O nada não vai chegar pra mim. E esse cara persevera na fé, cara. Esse cara tá firme na fé, entendeu? Então, eu penso assim, a perseguição aumenta, e isso é bíblico também. Sim. Né? O Diego até falou assim, que teve um pastor que orou. Na verdade, ele não orou, ele achou estranho uma oração, né? Que o cara queria fazer pra perseguição parar. A perseguição só vai aumentar. Teologicamente falando, a perseguição só vai aumentar. Mas tem sim aumentado na prática, não só de números, como eu falei aqui, 257, se eu não me engano, para 380 milhões na estatística que a Portas Abertas levantou, como também número de violência. A violência também tem sido mais efetiva, no sentido de estar acontecendo mais ao redor do mundo. E no Brasil, tem perseguição? É uma boa pergunta, Juan, porque assim, ó, o que é a perseguição que a Portas Abertas entende, né, no contexto ou no conceito que a Portas Abertas entende? Perseguição é tipo uma pressão que você sofre do governo, da família, da sociedade, por conta da sua fé. Por quê? É simplesmente, não é um ato de preconceito, é um ato de revolta mesmo. Você é cristão, você é um traidor. Essa que é a questão, você é um traidor. Então, quando você olha, por exemplo, para o Brasil, falando desse contexto, olhando para esse contexto de se você é considerado um traidor da sua fé, eu diria para você assim, não existe nesse contexto de proibição que esses países têm. Porque muitos países, por exemplo, tem países que têm a Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é a Constituição Islâmica. Ou seja, o país tem uma Constituição onde ele diz que é proibido ser cristão. É proibido você ter uma fé diferente, por exemplo, da fé islâmica.
Então a própria Constituição do país já diz isso. Em alguns países você tem a tradição cultural. Por exemplo, um país hindu, você não tem como não nascer hindu. Tem países, por exemplo, recentemente eu tive a oportunidade de ir para a Malásia e conheci um jovem casal lá, que eles contaram um testemunho deles, que quando ele se converte e ele casa, primeiro quando ele se converteu, ele teve que trocar a identidade dele. Então a identidade dele era de muçulmano. Ele se converte, as pessoas denunciam ele, os amigos da escola denunciam ele, e ele tem que trocar a identidade. Então a identidade dele vem escrito lá, muçulmano. Agora não é mais muçulmano, é cristão. Então com isso ele não consegue arrumar um emprego. Meu Deus. Aí ele tem um filho, ele casa e tem um filho. Por ter sido um ex-muçulmano, ele não pode registrar o filho no país. Ele tem que sair do país para um outro país para registrar o filho numa outra nacionalidade, porque ele é cristão. Então são esses exemplos de perseguição, assim, que eu digo assim, eu acho que a perseguição no país, como o Brasil, ela é uma perseguição, talvez, assim, tomar cuidado para falar o termo aqui, talvez possa ser mal interpretado, mas ela é mais cultural, né, do que institucional, entende? Assim, ela é uma questão, a família pode proibir, você pode sofrer um certo preconceito da família, de um grupo de amigos, de uma sociedade, mas dificilmente você vai ser preso porque você é cristão, dificilmente você vai ser julgado a sentença de morte porque você é cristão, dificilmente você vai, deixar de ser contratado numa empresa porque você é um cristão, entende? Então, são coisas diferentes. Eu acho que a perseguição no país como o Brasil livre é mais cultural do que institucional. Muito interessante. Eu não sei você, mas que tá ouvindo aí, mas eu me sinto muito constrangido, sabe? A forma como nós temos vivido o evangelho. Acho que não é à toa que o Calil tá aqui hoje, nessa semana que a gente tá para começar a série Equibalo, que fala sobre envio, sobre a pregação do evangelho. E acho que nós precisamos, como geração com propósito, sabe? Aproveitar essa oportunidade que a gente tem hoje de ler a palavra, de se entregar, de pregar o evangelho mesmo, porque quando a gente para ouvir os nossos irmãos e ver que isso custa a vida, entende? Acho que a gente precisa dar valor e aprender de fato o que é entrega, sabe? Então, vou falar, ser crente de verdade. Que eu acho que a gente tá brincando demais, cara. A nossa geração, ela é muito movida no sentir, nas emoções e tudo mais. E eu acho que isso acaba prejudicando a nossa jornada da fé, porque facilmente a gente é levado por vento de doutrina, sabe? E é aquilo que a Bíblia fala, que é o reflexo da igreja dos últimos dias. Surgirão mestres que vão falar o que você quer ouvir e tudo mais. E hoje a gente consegue escolher a igreja mais confortável, a gente consegue escolher a igreja mais moderna. E eu acho que a gente consegue se perder nesse caminho quando a gente não entende de fato a essência do evangelho, sabe? Que é essa mudança de vida, essa devoção radical, esse viver o evangelho mesmo. Se você for ler ali as cartas de Paulo, você pensar, mano, o cara escreveu isso enquanto ele tava preso. Perseguição. Isso aí. Extrema perseguição. Ele fala de alegria. E ele encorajava a igreja. É uma incógnita, assim, né? É um negócio muito louco. É muito louco. Mas é o que você falou, não só sobre a gente perde essa essência do que é o evangelho, mas da missão da igreja, de ir. E não somente ficar. E é muito importante, a gente sabe que precisa... Existe uma cultura discipulada importante, mas a gente não pode anular o fato que a grande comissão é ir e pregar o evangelho e fazer discípulos. Então a gente... Eu achei muito legal que o Calil falou sobre... A igreja estava falando do crescimento da perseguição e ele falou do crescimento, né? Do avanço do reino. E a gente até trouxe as estatísticas aqui. Como que a igreja que Jesus vem buscar é essa igreja vitoriosa. A gente não pode inverter e enxergar a perseguição ou enxergar a dificuldade em pregar o evangelho como algo ruim. Na verdade, isso é bom, é bíblico, né? É o cumprimento de algo que a gente precisa ver, que é o evangelho sendo expandido e toda a língua confessando, conhecendo quem Jesus é, né? Desculpa, Rô, só rapidinho, até pra aproveitar e falar do Diego aqui, ó. Uma coisa que é interessante, que eu acho que a igreja perseguida ensina pra gente com relação a isso, é que eles não negociam a fé deles, cara. Sabe? A gente negocia, a gente que
E aí, assim, a gente se inclui nisso, né? A gente negocia demais as concessões, sabe? A gente acha que não tem nada a ver algumas coisas, cara. Mas quando você vive num contexto de perseguição, o cara não tem essa escolha. Porque, assim, por exemplo, eu conheci pessoas que me falaram assim: aqui você não tem escolha, você crê que Deus cura ou você morre. Porque não tem médico, cara, aqui onde a gente vive, entendeu? Então, assim, não tem remédio. Então, assim, a gente crê que Deus cura. Tá escrito na Bíblia que Deus cura, então a gente crê que cura. A gente vai crer isso até o final. A gente crê que Deus liberta. Então, tipo assim, se eu tenho um tio que é viciado, eu creio que Deus vai libertar e Deus vai libertar. Eu vou orar por isso e eu vou crer nisso. Eles não fazem concessão da fé deles. A menininha de 5, 7 anos que eu falei do Egito, ela crê no que está escrito na Bíblia, ela fala assim, cara, vai ter perseguição, então eu tenho que aprender a viver nesse contexto, entendeu? E a gente fica dando umas voltinhas, não, isso aqui não tem nada a ver não, né? Então eu vejo isso assim, sabe? E é lógico que pra mim também é um desafio, né? Porque eu, às vezes, tenho um contato, né, com esses cristãos, a gente brinca lá no escritório, a gente tem a oportunidade de ter devocionais com esses cristãos perseguidos quando eles vão lá, né? Então um grupo mais restrito só da missão, eles passam tempo com a gente, até porque a gente ora por eles e tal, eu tenho tempo junto. E eu falo pro pessoal, cara, depois que a gente ouve eles contando a vida deles, eu tenho dificuldade até de voltar pra minha sala para ligar o computador. Porque assim, aquele negócio fica remexendo dentro de mim e fala assim, meu, quantas concessões eu faço do evangelho, sabe? Então é mais ou menos isso assim, cara. Eu acho que é não negociar o valor da fé. Jesus é o mais importante. Jesus é o mais importante. Então, acho que é isso que a igreja perseguida ensina pra gente também. Sensacional. Nossa, eu tô saindo dessa conversa aqui cheio de esperança, porque eu acho que... Eu acho não, na verdade eu tenho certeza que a gente fala assim, a igreja perseguida, a gente pensa que é uma outra instituição, mas cara, é a igreja de Cristo, somos nós. É isso aí. E embora hoje, no Brasil, nós não estejamos nesse contexto de perseguição, mas cara, nós estamos sendo perseguidos sim, porque tem um irmão lá na África, tem um irmão na Ásia, na Índia, que tá sofrendo perseguição agora. Diego, se a gente pegasse a nossa igreja, só pra concluir aqui, se a gente pegasse a nossa igreja Cristo Salve, e aí eu tô falando de dentro de casa, eu sou membro dessa igreja, eu amo aqui, cara, Deus me trouxe pra cá, assim, é outra história também que eu quero, eu compartilho com vocês como é que Deus trouxe a gente pra cá. Assim, ó, se você pegasse a nossa igreja, transferisse ela, assim, transladasse ela pro norte da Nigéria, a minha pergunta é, quantos de nós negaríamos a fé? Entendeu? A gente pegaria a mesma estrutura daqui, pegaria a igreja e colocaria lá no norte da Nigéria. Falaria assim, ó, vamos viver aqui agora. Quantos de nós negaríamos a fé? E quantos viveriam realmente o sobrenatural de Deus e o evangelho na essência? Entendeu? Porque assim, é a mesma igreja, cara. É só pegamos o templo e colocamos em outro lugar, entendeu? Geograficamente, de novo, a gente volta naquele assunto. Não existe igreja livre e igreja perseguida. Existe igreja. Geograficamente, uma tá livre porque não chegou a perseguição aqui ainda. A outra não tá, mas você pegar o prédio e colocar lá, quantos de nós teríamos a convicção e seguiríamos firme na fé, entendeu? Então é bem... Por isso que eu falo, de vez em quando a gente tem umas crises, cara. Você imagina, meu Deus. Acho que a Bíblia fala, né? Quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem com ele. É verdade. Pra gente ter isso bem claro e lembrar. Cara, eu sei que a gente já falou muita coisa. Eu quero primeiro agradecer a sua disponibilidade, agradecer por você ter topado conversar com a gente e ter contribuído tanto assim. E pra gente encerrar, queria que você finalizasse com algo que, não sei, se você tiver alguma palavra no seu coração, se você quiser fazer uma oração pela galera que tá ouvindo a gente, mas de fato trazer algo pra gente encerrar tudo aquilo que a gente falou aqui. Eu sei que talvez muita coisa do que a gente falou a galera vai esquecer ao decorrer dos dias, mas algo que de fato fosse ficar no coração da galera, sabe? Uma mensagem. Legal. Eu penso duas coisas assim, Diego, quando você me traz essa pergunta. Acho que a primeira é a gente lembrar que a igreja perseguida ela tem nome e tem rosto, né? Vamos dizer assim, tem CPF. A gente acha que é uma instituição, na verdade são pessoas, cara. São jovens, são adolescentes, são adultos, são órfãos, são viúvas, são pastores, né? Eles têm sendo chamado de CPF aqui pra gente talvez ter um entendimento melhor. Então, quando você que tá ouvindo aqui, né, esse bate-papo for orar, lembra assim que existe um rosto do outro lado. A revista da Portas Abertas, ela tem uma característica, isso foi um legado que o irmão André deixou pra gente, que sempre ia sair um rosto de um cristão perseguido na capa.
Então, toda a capa da revista da Portas Abertas tem um rosto. Sempre vai ser uma criança, uma mulher, e assim, dificilmente vai ser com cara de sofrimento, porque a gente entende que apesar do sofrimento, eles estão firmes na fé, servindo a Jesus, né? Então, eu queria que você lembrasse isso, assim, primeiro que a galera lembrasse a respeito que a igreja perseguida, ela é formada de pessoas que estão esperando ou que elas acreditam que uma igreja ao redor do mundo ora por elas. Então, quando você for orar pela igreja perseguida, ore pela Maria, pelo José, pelo João, e aí na revista Portas Abertas você vai ter alguns nomes aí, e é legal você recapitular e recuperar esses nomes no site também. Orar especificamente por pessoas, sabe? Que você tá vendo ali e fala, meu irmão tá passando por isso, cara. Meu irmão, ele tá sofrendo isso na pele. Então, lembre disso. Eu acho que um outro aspecto, que aí eu trago mais pra nossa realidade, eu acho que é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias, assim. É até uma conversa que eu tive recentemente com uma pessoa que eu admiro bastante. E Deus tem abençoado de uma maneira muito especial a vida dele, assim, em todas as áreas, assim, né? É a questão da multiplicação. Em que aspecto? Que Deus multiplique os dons e os recursos, cara, na nossa geração, sabe? Nesse pessoal que tá vivendo essa fase agora, independente se é geração Z, Y, milênio e tal. A gente tá agora vivendo esse tempo, cara, mas que assim, que o povo de Deus tenha assim, multiplicação dos dons e dos recursos, porque a gente precisa reverter isso pra causa, né? Pra igreja local, investir no reino, ver pessoas sendo transformadas através daquilo que Deus tem nos dado, fazer parte disso, sabe? Efetivamente, assim, pô, é legal você ter um tênis bacana, mas o que é mais legal? Você, tipo, ter um tênis bacana ou ter um tênis bacana e também investir no reino, ver alguém que tava na sarjeta sendo recuperado, entendeu? Poxa, isso não tem preço, cara. Então, assim, acho que as duas coisas que eu queria trazer é isso. A igreja perseguida tem rosto, e eu oro para que Deus multiplique, né, os recursos e os dons no meio do nosso povo, que a gente possa reverter isso na causa, né, do reino de Deus. E aí, gente, tem um leque de opções. Se você gosta, se Deus tem colocado no seu coração mulheres que sofreram violência, tem gente trabalhando com isso. Se você tem colocado, Deus deu órfãos, tem gente trabalhando com isso. Com ex-drogados, Cracolândia, Deus tem gente se movendo nesse sentido. Igreja perseguida, tem gente fazendo esse movimento. A gente costuma dizer o seguinte: tem um leque de pessoas trabalhando para o reino. Você escolhe onde você quer se encaixar. Então, acho que é essa mensagem assim que eu queria deixar para a galera aí. E caso você queira ouvir mais da Igreja Perseguida, me coloco à disposição, né, aqui dentro da igreja. Acho que eu posso ser um desses porta-vozes aqui dentro da igreja, da Cristo Salva, né, poder contribuir para a divulgação da voz da Igreja Perseguida. E também, assim, quiser mais informação além do site, posso, né, me colocar à disposição para trocar ideia com o pessoal que tiver afim aí e receber mais também sobre Portas Abertas. Que demais. Se você é líder de célula, fica a dica aí, ó. Baita convidado para levar na sua célula e bater um papo com a galera. Bom, bora encerrar então esse episódio sensacional. Vou falar aqui, ó, o que você precisa fazer antes da gente encerrar. Cara, compartilha isso. Ó, vou fazer um desafio. Todo mundo que tem Instagram e tá ouvindo esse podcast vai ter que repostar nos seus stories. É verdade. Você reposta tudo. Tudo você reposta, cara. Menos aquilo que... Então, o que convém não quer. Ajuda a gente aí, gente. Trazer mais convidados. Ó, vamos lá, hein? Vamos lá. Divulguem aí na sua célula. O seu celular ainda não é hackeado. Nem monitorado. E nem monitorado, você pode acessar. Então, compartilha. Vamos compartilhar. Fica ligado no nosso Instagram que a gente tá sempre trazendo ou perguntas aqui pro podcast ou também cortes. A gente vai ter cortes aqui de alguns momentos desse podcast com o Calil, que vai estar lá no Instagram também. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Equibalo, E nossa bora lá, próxima série aí de mensagens da GP. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. E fiquem atentos aí, porque tá vindo muita coisa boa aí no GPcast e a gente conta com todos vocês. Valeu, Calil. Fica o convite aí pra voltar outro dia, hein? Opa, pode chamar. Deus Venho abençoe. sim. Valeu, obrigado pessoal pelo convite aí. Tchau, tchau. Valeu, Digo. Amém. Falou!